Fala, fala, seu ZT Bilu, tranquilidade? Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta, estamos começando mais um do Namaracast. E aqui do meu lado, meu camarada Rafa Reise. Salve, salve, Pimenta, suave? Tranquilidade. E você Bom, tá bem? tô bem, graças a Que bom. Deus. E na nossa máquina aqui, comandando aqui a nossa nave espacial, é o Crildones. Salve, Crildo. Fala, galera. Tranquilidade? É nóis, mano. Tamo aí. E Rafa, apresenta nossos convidados mais que especial hoje. Mas antes, só vou dar um recado rapidinho, que a gente tem que bater nossa meta de 1.997 inscritos. Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve lá e deixa o like também, compartilha se você gostou do conteúdo. Hoje a gente está aqui novamente, eu estou muito feliz de estar recebendo ele de novo. Estamos muito felizes de receber aqui o Pir novamente. Muito obrigado por você ter vindo hoje novamente aqui, Pir. E hoje estamos devidamente protegidos, né? Para que nem alienígena leia nossas mentes aqui, entendeu? O Pir ele já é da amante, os caras nem lê. Nem leio mais a mente dele, não pode. Que saudação fazer com essas realezas, né? Piro, muito obrigado por ter vindo mais uma vez, tá? Pra quem não conhece o Piro aí, a gente já fez um episódio... o nosso primeiro episódio é com ele. Nosso primeiro episódio foi feito com ele aí, é o cara que manja muito sobre, né, a ufologia em geral, acho que são 30 anos, é isso, Piro? 30 anos estudando, ali é um dos caras que manja mais, assim, no território nacional que a gente tem. Então é isso aí, Pir. Vamos falar do caso o boom mais recente, vamos dizer assim, aqui nas terras tupiniquins, né? Que foi o caso lá do gigante da Ilha do Mel. Pô, aquilo foi um sarro, né? O que você viu aí quando saiu? Como que você recebeu? Como você recebeu a notícia? Você já acreditou de cara? Já falou, você bateu o olho e falou, esses caras... Antes eu queria agradecer, porque o primeiro, aquele episódio é aquele que foi muito bom, vocês desenvolveram as perguntas muito bem, eu me senti à vontade, vocês trouxeram informações para mim, então eu agradeço muito, muito aí ao Namaracast. E aí, agradeço mais ainda vocês me chamando novamente, porque o assunto é algo que eu gosto, é um assunto muito atual, né? É um assunto que eu não sei porquê, mas hoje realmente tudo leva, inclusive no carnaval com a Baby Consuelo lá, falando de apocalipse. Mas vamos falar da Ilha do Mel. O que acontece? Quais são os pontos da Ilha do Mel, do vídeo da Ilha do Mel? Legal, porque divulgou a Ilha do Mel, né? Legal porque mostrou de repente um mirante, né, uma trilha, mas aonde peca a questão se é ou se não é? Primeiro, era de dia. Segundo, o gigante da Ilha do o gigante ET não estava fazendo nenhuma ameaça, vamos dizer assim. Desde aquele filme do Contatos Imediatos, quando a gente... E olha que no ET, o extraterrestre, Contatos Imediatos, quando aparece um ET, né, e ele espera, né, ou ele faz um aceno, é para chamar para ir lá, né? Aí, cara, era de dia, o ET tava descendo a trilha lá, não sei o quê. Os caras não vão lá? Não chega, olha, é um ET, é um Anunnaki, vamos lá trocar uma ideia. Então já pecou por aí, porque assim... Mas, o Rafa, você já foi pra lá já, então, né? aí parece que você foi... 10 anos eu vou pra lá, todo ano, desde 2013. Não é meio difícil chegar lá, assim, do nada, da onde o pessoal tava filmando? Não, é super fácil, cara. Sério? É uma trilha ali, é caminho pra ir pra Praia das Encantadas ali, né? Encantadas não, pra gruta. Tem uma gruta lá, é o caminho da gruta e tem um morro lá. Super fácil acesso. Eu só não subi lá que tava muito quente, tá ligado? Muito calor. Eu falei, mano, não vou conseguir subir lá. Mas é super fácil acesso. Então a pessoa que fez o vídeo, ela poderia muito bem ter ido lá, ou próximo, entendeu? Apesar que eu só não consegui identificar da onde ela fez o vídeo exatamente. Tá. Mas, pô, isso não tiraria a curiosidade de poder ir até lá e ver qual é que era, né? Ver o que era, né? O ET passou, foi embora. Vamos lá, vamos ver a pegada, vamos ver... Sim, tirar uma foto da pegada, ou ir lá em cima e ver se ele deixou algum
algum vestígio, algum dejetos Sim, que seja. extraterrestres. Né? Vai que ele deu sei lá, então, assim, alguma é coisa. muito chato, mas assim, aí qual que é o problema da casuística? Né? Você até no outro programa falou, as ondas ufológicas, tem lugar que tem muito. Então, aquela região Paraná, o sul. Deixa eu pegar o microfone mais um pouquinho O perto. sul, ele tem muito avistamento. Então o pessoal se aproveita, às vezes, de um local que tem muito avistamento e apronta uma situação dessas e aí no texto lá do áudio, porque é um gigante Anunnaki ou é um gigante não sei o que. Mas, cara, vamos até lá, né? Vamos dar boas-vindas, né? O que ele foi fazer? Subir, descer e ir embora? Ir pro planeta dele? Deixa eu descer. Tirou uma selfie lá em cima, falou onde eu tô aqui. Você entendeu? Então tem isso. E aí são essas coisas assim. Hoje, de repente, para o ufólogo, é isso que acontece. Você vem e me pergunta, o que você acha? Tem N coisas que poderiam ser feitas normalmente e não são. Sim. E às vezes, que nem na ufologia, da década de 60, acontece uma situação dessa e não é filmada, mas é descrita. Ela é descrita. A pessoa chega e fala, eu estive, pousou, mas os dois se aproximam, de repente, né? Ele vai até lá e o extraterrestre chega e dá um joinha, mas assim, ó, estamos aqui, né? E pega e vai embora para nave. Então, assim, hoje, uma vez no outro programa, você falou, com o celular ajudou? Ajudou, mas também é aquilo, né? A gente tem sempre que questionar, porque até para o fake ficou muito fácil, né? Sim, mas eu fui lá, né, agora no carnaval. Que legal, hein? E comecei a perguntar pros nativos lá, né? O pessoal que mora lá na ilha. Fez muito bem. E aí, o que deu aquela história lá? Era um ET. O pessoal, dava risada, né? Que aquilo lá era um homem alto só, era uma pessoa lá que fizeram, que tava lá em cima e fizeram um vídeo lá, mas não era nada demais. Mas como a gente tava até falando nos bastidores, né? A ilha mesmo, os comerciantes locais lá, meio que começaram já a vender uns ETs lá, inflável, uns chaveiros, né? Mesmo que eles entraram nessa onda um pouco. Foi mais ou menos não, né? Foi o que aconteceu em Varginha, né? Que ali Sim. a cidade hoje é toda voltada, né? Não toda, né? Mas ali você anda ali, você vê bastante coisas, né? Voltada ao caso lá que teve nos anos 90, né? Isso? Sim, anos 90, exato. Enfim. Aí lá na ilha meio que tinha sempre algum lugar que eu ia lá, tinha um desenho de um ET, tinha alguma coisa lá. Mas, então, não é verdade, né? Isso foi provado, né, por vários... Tem uns vídeos no YouTube, pessoas também que fizeram essas análises também e viram que às vezes não era. É aquilo que eu falo, às vezes eu até recomendo. Por exemplo, você viu algo diferente, vamos supor, ó, sendo honesto, é algo diferente, é algo que é fora. Quando você vai publicar o vídeo, fala o local, fala o horário, fala onde você esteve, sabe, coisa assim? Uhum. Porque depois, se algo que realmente aconteceu e é diferente, as pessoas que têm mais recurso vão lá, investigam e falam, nossa, obrigado, valeu. A pessoa Sim. agradece, obrigado por você ter sinalizado isso, porque realmente é algo... Sim. Agora, quando você vê que é algo fake, o que eles vão fazer? Não vão falar onde é, não vão falar o horário, não vão falar nem quem filmou, por quê? Porque eles querem só jogar o vídeo e tchau, né? Não quer se comprometer. Sim. Então foi o que aconteceu lá, como eu falei. Independente se você é ufólogo ou não, mas se tem algo diferente e você viu e foi embora, vamos lá. Ó, tá aqui, pessoal, estamos aqui. Ó, Sim. nossa, tem uma pegada, tem sei lá, algo que é diferente, né? Sim, com Isso é certeza. normal. Mas não fizeram mais nada, né? Só filmaram E jogaram. Jogaram. Aí falaram, é um gigante. Teve um jogador de basquete, falou assim, eu que tava lá, não sei o que ele tem 2 metros e pouco de altura. Também teve essa Aí depois, começou a bombardear o Instagram dele, aí ele falou assim, não, gente, era brincadeira, eu nunca fui pra lá, tal. Sim. Agora você vê o poder dos haters, né? Não vamos nem falar de internet.
Sim. Tem aquela pessoa, até eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa conhecida internacionalmente, mas eu faço um comentário aqui do Brasil. Tem alguém, eu não sei se é pago, eu não sei o que é, mas é para hatear, é para odiar mesmo. Tipo, os caras não sabem nem quem eu sou, mas eles fazem questão de fazer, que nem você falou, do cara de basquete, coitado dele, né? Porque de repente aí vem uma galera e ó, em cima. Então também tem isso que você tem que tomar cuidado, porque às vezes, mesmo sendo verdade ou não, eu não sei porquê, tem uma galera que cai em cima para baixar o sei lá o quê. Sim. Então também tem isso. Quando a pessoa vai postar um vídeo, de repente, e quer passar algo certo, tem que fazer da melhor maneira possível. Então, quando você vê que o vídeo falta com informações, aí é aquilo. O pessoal cai matando, nem sabe do que se trata, nem é um especialista no assunto, mas cai matando. Também tem essa questão também, hoje em dia, né? Isso acaba até Tirando a credibilidade, né? tirando um pouco a credibilidade até de quem realmente estuda, vive Sim. isso, como você mesmo também. Às vezes pessoas, tipo, faz um puta trabalho sério, aí vem um lá, põe um vídeo e fala, tá vendo? Exatamente. Falei pra você que isso é tudo mentira. Aí acaba Exatamente. tirando toda a credibilidade de algo que a gente acompanha aí, que nem você, depois você vai mostrar uns livros pra gente, né? Tem aquele sim. lá que é de 1959, 59. ano que meu pai nasceu. Desde 1959 os caras já, tipo, debatia Já isso, levavam já a tinha... sério, assim, Sim. com estudo, né? Mas isso vem até de antes também, né, Pir? Exato. 59 ainda é recente, se for Ô, ver, Pir, né? deixa eu perguntar, quando é que começou a ufologia? Então, Assim, quando começaram a pensar, pô, será que existe alguém fora de onde a gente tá? E começaram a meio que desenvolver o que é UFO. vamos lá. Ótima pergunta. Vamos pensar assim. Quando é assim, vamos pensar na história da maré. Quando a maré começa a bater, tá na hora de você mudar a esteira, né? Jogar um pouquinho mais pra... Então, o que aconteceu? Algo diferente na Segunda Guerra Mundial estava acontecendo, que foi os famosos Foo Fighters. Sim. Segunda Guerra Mundial foi o quê? 1939, 1945. Os aviões, tanto aliados quanto... Aliados que eu digo assim, é o eixo do bem. A gente não sabe, não tem nem bem nem mal. Mas é o eixo do bem. E aí tinha os contras lá, né? Que era Alemanha, Japão. E aí os aliados, né? Rússia, Estados Unidos e toda aquela leva, né? Inglaterra e tal. Os aviões começavam a ser perseguidos por bolas luminosas. Eles não sabiam, tantos aliados não sabiam se era uma arma ou se era algo dos inimigos, mas ele também perseguia os aviões inimigos. Beleza. Até aí era somente segredo militar. Em 1947, Kenneth Arnold, que era um aviador, se eu não me engano, acho que também ele era um aviador da aeronáutica, ele estava fazendo um voo e durante o voo ele viu objetos voadores que não eram aviões, mas estavam em formação, estavam acima dele, e ele anunciou, falou, olha, tem algo aqui que não é avião, mas e eram sólidos, né? Porque aí a questão é, no outro programa eu tinha falado muito de bolas de luz, mas pessoal, quando eu falo bola de luz, é uma luz própria, ou seja, é algo sólido que se ilumina. Então, o estudo da ufologia ocidental, oficialmente, deu-se em 1947 com Kenneth Arnold. Porque ele, primeiro, por ele ser um aviador, por ele ser americano, da aeronáutica, então tinha credibilidade. E por ele ter anunciado isso, então assim, é tudo uma questão de credibilidade também. Sim. De força de credibilidade. Mas aí eles linkaram que estava acontecendo na Segunda Guerra. Vocês entenderam? Tipo, tem toda uma questão de credibilidade, aí virou o quê? Virou um dever do Estado de investigar isso para ver se era uma arma, se era do inimigo,
que poder é esse, né? Porque o que acontece? Quando a gente vai falar de um objeto voador não identificado, a gente está falando de um objeto que é sólido, de um objeto que é visível. Aí, no caso, ele gera a luz própria dele, parece que a partir dessa luz é a ignição para a locomoção dele, porque ele não deixa rastro de combustível, não faz ruído. Então, 1947. Aí o que acontece? No nosso primeiro encontro, você falou dos alienígenas do passado. Sim. Então, assim, Aquele oficialmente... saudoso programa da Discover. Oficialmente, 1947. Só que isso, quando você vai falar de um objeto, algo que é diferente, você começa a substituir a palavra deuses, você começa a substituir a palavra carruagem de fogo no céu, você começa a substituir isso para disco voador ou para objeto sólido. Você começa a falar, os caras já estavam aqui há um bom tempo, entendeu? Então, isso a gente só está falando do quê? Da aeronave lá, da espaçonave. E os tripulantes, né? Aí começa a cada vez ficar pior, né? Começa cada vez o quadro ficar mais complexo. É tripulado? Não é tripulado. O que deu para mapear alguns casos parece que tem tripulante, em alguns casos não é tripulado. Tá? Mas 1947, ufologia ocidental. Já começaram a verificar o que é isso, Exatamente. de onde que vem, Exato. e aí começou pesquisa, atrás de pesquisas. Pessoal, 1947 já é muito tempo atrás. Ó, nós estamos em 2024. Em 2047 vai fazer o quê? Faz muito sucesso bom. de 100 coisa. anos. Dá 100 anos. 2047, né? 1947, 100 anos de quê? Da data da ufologia, mano, 100 anos Sim. é tempo pra caramba, cara. Nossa, muito tempo mesmo. Então- Pode falar. Não, fala você. Não, eu ia falar. O primeiro caso. Eu lembro que no último a gente falou do primeiro caso no Brasil, né? Sim. Se não me engano. O primeiro mundial tem alguma é como eu coisa falei. relatada. Não, esse foi o primeiro, mas o 1947. mais, sei lá. Mais famoso é. Roswell, vai. Vamos dizer assim. O Mais Roswell famoso foi em- Roswell, Roswell foi em 1900 e. 1940. Deixa eu dar uma olhada aqui, mas assim, é a década de Mas 40 foi também. o mais famosão, assim, que a galera. Acho que foi um dos comentou primeiros que muito. foi Que a mais. nave que caiu, etc. Né? Aham. Mas eu tenho aqui. Não, sim. sim. Teve até a primeira página do jornal lá da região. Então, Uhum. então teve. Mas o que eu quero dizer é que tem acontecido desde aquela época Uhum. e até hoje, assim, não se chega a um resultado, Sim. entendeu? Fora da mídia, existe um resultado, né? Ou seja, eles nos visitam. Mas quando você vai na mídia, você está anunciando o contato extraterrestre está próximo. Sabe, tipo, coisas assim. Sim. É terrível isso daí. A briga do que acontece, do que tem registrado, com a mídia de massa, né? Mainstream media. Então, em breve nós teremos o primeiro contato com os seres. Em breve. Mas eles nos visitam, sim. Não tem como negar. É que porque nem eu aquela, trouxe o Jesus material. está voltando, né? É bíblico, isso, né? Eu não sei, o Apocalipse, né? É, a palavra está chegando. Tá? Então, hoje nós estamos muito nesse tema, né? Apocalipse, Armagedon, Segunda Vinda. Sempre quando acontecem essas situações assim, fora do escopo, já remonta, né? Sim. Mas, infelizmente, o que nós vemos parece que realmente precisa de avatares, né? Por exemplo, como Buda, como Jesus e outros, porque senão a raça humana realmente vai para o buraco. Parece, assim, mesmo que seja algo cultural, ou que seja algo religioso,
mas parece que a presença disso, né, uma segunda vinda, é importante para a gente não degringolar, porque realmente agora a gente está num momento que a humanidade, se você for ver, são guerras, são questionamentos sobre que lado que eu vou, né, que lado que eu vou optar para poder viver. Então assim, estou falando tudo isso por quê? Porque quando a gente vai falar de um fenômeno extraterrestre, a gente está falando de algo que vem de fora, com uma tecnologia, né, por exemplo, a espaçonave, a aeronave que aparece, não polui, não faz barulho, tá ali. Por isso que as pessoas querem saber que tecnologia é essa, né? Hoje a gente está trabalhando muito com a chamada energia limpa, né? Energia solar, energia elétrica. Sim. Mas hoje, 2024, eles já aparecem desde 1947 com uma energia, vamos dizer assim, limpa. Hoje, só isso já mostra que nós podemos melhorar, né? Sim. Então porque tem uma teoria da conspiração que fala que o governo americano e os extraterrestres, eles têm um certo acordo, né? Que fala se a gente fosse... Meio viagem, né? Não, mas não é... A gente tem que... Né? Tá assistindo muito Futurama, hein, mano? Não, mas existe uma teoria dessa, né? Que eles têm um acordo de falar assim, ó, você deixa a gente capturar algumas pessoas pra gente fazer teste, a gente libera a tecnologia pra vocês. Olha, eu gostei, é por aí. Eu acredito mais naquela tese de que eles conseguiram pegar uma nave e muitas das coisas que a gente utiliza hoje de tecnologia foram meio que tirado da nave, assim. Né? Não sei a famosa tecnologia reversa, né? Não sei se é esse o Também, nome, mas pode ser. O que seria, na sua opinião, Criudo? Cara, eu não sei dizer mesmo, assim. Tem muitas histórias, muitas coisas. É porque, assim, talvez não um acordo, mas, assim, meio que, tipo, eles sabem que existe, eles têm as provas, e eles trabalham com isso de alguma forma para favorecer os Estados Unidos de alguma coisa, sei lá. Sim. Seja na parte de armas, né? Na parte bélica, etc e tal. Sim. É por isso que eu acho que eles devem ter pegado alguma tecnologia deles, às vezes nem uma nave, talvez sei lá, alguma coisa que veio e talvez dali eles extraem, né, coisas para poder fazer muitas das coisas tecnológicas que a gente tem hoje, né? Não sei, também é só especulações também, né? Vamos lá. O que nós temos em relação aos Estados Unidos vocês já ouviram falar dos agroglifos, os crop circles? Não. A gente ficou de Parece falar o nome isso. de uma banda, isso. A gente ficou de falar isso Parece o nome de uma banda, é ótimo. no episódio passado e acabou não comentando. Seria muito os sinais nas... Exatamente. Então eu até vou jogar para vocês. Por que vocês estão com o papel alumínio na cabeça? Para os extraterrestres não lerem nossa mente. Muito É isso, bem. Rafa? Isso veio de que filme? Sinais. E os sinais, aparece o que nos sinais? Os sinais aparecem nas Aparece os plantações. sinais, né? Agora eu vou perguntar, o que são os agroglifos? Sinais. Tá, faz sentido. tá. O Olha, nome pegou a gente, agro, né? o agro vem do... Entendi Sim. agora. Então vamos lá. Mas são reais esses agroglifos? Então, Porque eu vamos vi lá. que tem uns caras que fazem um esquema com eu não sei se é verdade, mas que tem pegam tipo um rodo grandão assim e vai amassando. Mas todo mundo sempre vai desmentir alguma coisa. Mas e se falar, for, pelo enfim, menos o cara é talentoso, né? que faz Talento certo. puro, né? Ó, eu estive lá no agroglifo de Prudentópolis, se não me engano, 2015 e 2016. Eu estive lá. Mas assim, eu tô pegando esse gancho no sentido de... a questão do agroglifo, no sentido de ser uma mensagem, primeiro, começou em 1990 a aparecer sinais na plantação e cada vez ficaram mais complexos esses sinais. Independente se é mão humana ou mão... É de uma noite Para outra, né? para outra. Então, assim, o que fica assim complexo, se é, que nem você falou,
um tablado. É algo, né, que amassa, É algo que, assim, que a mas- pessoa que está na plantação acorda no dia seguinte e vê uma obra de arte grande. E como é que é feito da noite para o dia sem, por exemplo, uma movimentação, sem ele ouvir um barulho que seja, né? Sim. E aí a gente acaba chegando naquela questão da tecnologia, naquela questão do porquê, né? Por que eles fizeram isso? Qual é o intuito? E aí, no filme Sinais, eles acabam também como se fosse uma localização, né? De repente, visto de cima, aqui dá para pousar, aqui parece que é isso, né? No filme Sinais. Mas até agora a gente não teve uma resposta lógica. E aí, pegando o gancho lá dos Estados Unidos, o que acontece? Esses crop circles começaram na Inglaterra, durante, assim, quando a plantação já estava pronta para ser colhida, ou seja, ela estava alta. E aí, de repente, antes da colheita, antes da ceifa, me aparecem essas imagens. Aí, que nem você falou, conseguiram provar. Aí teve uma dupla na Inglaterra que confessou. Só que começou a aparecer em outros países. E até hoje aparece. E essa dupla até já morreu, de repente, de velho. Uhum. Então, assim, a coisa ficou cada vez mais chata para a mídia, né? Só que, assim, eu ainda não sei se tem crop circles nos Estados Unidos, mas sabe qual é o único país que se nega, ou a empresa que se nega a falar a respeito? É a NASA. Ela é o único país, eles se negam a falar a respeito disso. Se é extraterrestre, se não é. Fizeram um filme, legal, mas eles não falam nada. Então tem alguma coisa, né? Porque você pergunta, os Estados Unidos tem algum acordo? Que não sei. Então, assim, lá nos Estados Unidos é muito diferente a ufologia, essa investigação, porque tem coisas, como você falou, de repente tem, e aí eles acobertam. Mas, assim, é engraçado porque, assim, a Rússia, a Itália, você vê investigação, Dinamarca, já tem agroglifo na Rússia, tem agroglifo na Dinamarca, tem agroglifo na... é a mesma dupla britânica que tá indo para tudo que é lugar. Ninguém investigou isso. Talvez terceirizaram. Terceirizaram. Uma franquia de... Não, e assim, quando você vê os desenhos, assim, os círculos, eles são geométricos e eles têm, que nem aquela... tem um cálculo lá que aparece muito, mas assim, são cálculos matemáticos que eles colocam na plantação de uma noite para um dia. Porque se você fosse ver 2 caras, 3 caras, até, sei lá, 20 pessoas pra fazer isso, é um trabalho do caramba. Sem falar nada, sem abrir a boca, ei, vai! Então, e é uns desenhos complexos, né? Não é coisa assim, só um círculo e... Exatamente. Aí pegando o gancho, nos Estados Unidos, o que acontece? Nos Estados Unidos acontece um monte de abdução, que é algo que não acontece, por exemplo, no Brasil. A gente não tem catalogado o tanto de abdução que tem nos Estados Unidos. Teve um caso, assim, só para você ter uma ideia, tem uma contatada, depois a gente vai falar das pessoas os contatados. Vamos falar sobre isso. É o quarto grau? Seria, vamos jogar um quarto grau. É o quarto grau, né? Mas assim, teve um caso, que isso está num livro, Abductions, e sequestraram crianças que estavam numa piscina infantil. Assim, esse daí já é um assunto meio sinistro, lá nos Estados Unidos, eu não sei se foi no Texas. Década de 90. Depois eu tento correr atrás da fonte, mas quem que me contou isso foi uma contatada. Roseli Vaz. Ela na palestra, ela falou assim, a nave abduziu 2 crianças que estavam naquelas piscina plástica infantil. Na hora de devolveram numa piscina adulta, tipo assim, aquelas adultas construídas, sabe? Porque aquelas eram de plástico. Então assim, será que era extraterrestre? O que será que aconteceu com essas crianças? Então assim,
Nos Estados Unidos é uma coisa, é meio sinistro o negócio da abdução, né? E aí cai naquela questão do acordo. Realmente, existe uma teoria da conspiração que fala, até por causa da Área 51, que você falou que tem vários níveis, que fala que realmente, que tem uma leva aí que eles permitem, de Greys, fazer experimentos, fazer e abduz muito. Tanto é que tem já ouviram falar da MUFON? MUFON é uma marca que inclusive aparece no Arquivo X, em que ela promovia tipo Alcoólicos Anônimos, sabe? Terapias de grupo de abduzidos. E a MUFON promovia isso. Então, assim, é uma realidade totalmente americana, né? Então, assim, existem as estatísticas de muitas pessoas sendo abduzidas nos Estados Unidos. Alguém permite isso. E quem é que abduz? É alguma raça. Para quê? Para melhorar o código finalidade, genético? né? Qual a finalidade? Mas tem isso sim. Mas o que eu acho estranho, assim, quando a gente vai falar dos Estados Unidos, tem algumas coisas que eles acobertam mesmo. Por exemplo, no YouTube você vê um monte de vídeo da NASA. Você pode colocar lá, NASA Videos. Mas a NASA hoje não se manifesta sobre isso, mas fala que é vídeo da NASA. Do quê? Eles falam até, eles chamam de pigeons, que seriam pombas, ou seja, seriam objetos luminosos que acabam seguindo a sucata, sabe? Porque quando decolam uma espaçonave, eles acabam... os propulsores, né? Eles fazem a propulsão e depois eles largam no limbo lá da estratosfera e ficam boiando lá. E tem vídeos, por exemplo, dessas peças que são seguidas por sondas, por bolinhas de luzes, assim, né? Eles chamam de pigeons. A NASA nega. A NASA do dia a dia nega, mas você pode colocar lá, NASA Videos. E aparece. Então, é muito chato isso daí também, né? Demais. A gente estava até falando antes, né, que eu sou fascinado por filmes de terror, assim, né? Vários, eu sempre vou atrás, eu pego uma produtora e jogo no Google e pego todos os filmes que essa produtora fez, né, e vou atrás, enfim. Mas, assim, quando eu vejo filmes de extraterrestres, assim, é os únicos que me dão um cagaço, assim, porque eu acho porque eu acredito que eu sei que aquilo pode ser real, né? Agora um filme de terror, assim, é muito difícil você ver, tipo, aquilo se materializando como, né? Aquilo é uma fantasia, vamos dizer assim, né? Apesar do mundo espiritual existir, né? Eu acredito que existe um mundo espiritual e, enfim, tudo que acontece, que existem energias, sim, né? Que a gente não enxerga, assim, mas quando eu vejo, nossa, dá um cagaço. E aí eu, por exemplo, com a casuística, eu não vou dizer que não, que sim, é assim mesmo. Tanto é que teve um caso, por exemplo, um local que tem uma casuística ufológica muito grande é Peruíbe e Peruíbe Jureia. Então, se você olhar no Google Maps, depois tem a parte da Jureia. E a Jureia é intocada. A Jureia é um local, assim, é um paredão, Mata Atlântica, intocado. Um pescador voltando para casa, no horário da tarde. Agora imagina você morando numa área de Peruíbe, Jureia, 3 da tarde, fora a temporada. Quem que tem lá? Quem que tá lá? Só você. Só você e o medo. E aí ele teve esse pavor que você teve, por quê? Porque ele olhou para o céu e tinha uma nave, isso tá no YouTube, na internet, vocês podem procurar, Peruíbe, tem uma entrevista com esse pescador, que ele falou que o dia que ele teve o cagaço foi que ele estava voltando para casa dele, pescador, 3 horas da tarde, céu azul, e aparece um objeto, tipo uma Kombi, mas assim, um objeto parado. Agora imagina você olhar para um bichão parado e você indo para casa e o bichão ali parado e você andando e ele te seguindo. Porque assim, inicialmente o ser humano ele vai pra negação, né? Não é uma nave espacial, não é aí isso. O bichão ali. Viajando, é uma coisa, o que é aquilo? E o bichão te acompanhando. Sabe o que ele fez?
correu pra casa. Por quê? Tava na cara que os caras iam abduzir ele, né? Tava na cara. Inclusive tem vídeo, até nos Estados Unidos mesmo, o que é uma abdução? É a mesma coisa alguém que de repente tá te esperando pra te roubar, ficar só te olhando. Aí você olha e o cara tá ali, aí você tá andando, aí o cara tá ali, tá só esperando a deixa, cara. Aí o que você faz? Você vai correndo. Vai embora. Sim. E ele saiu correndo. Agora, o que acontece com a nossa ignorância? O que ele vai fazer com a Arden? De repente o cara vai, vamos lá pro nosso planeta. Mas sabe o que acontece? Aí falando pro lado da ufologia mais esotérica. Eles nunca vão te obrigar. Vamos supor. Se você se aproximar e falar, legal, não sei o quê, aí você vai, entra na nave, visita o planeta, mas nunca vão pegar e te puxar. O que aconteceu com o Vilas Boas? O contrário, né? Pegaram e puxaram. É que tudo depende de que raça que é, qual que é a intenção, né? Mas esse pescador teve justamente o pavor que você teve. Porque, cara, você começa a ver um bicho, só tá você, a sua casa, você tá no meio do nada e tem um negócio ali, cara, deixa eu ir pra casa. Eu vou fazer aqui, né? Então realmente tem que ter. Não tenho, sempre que qualquer filme que aparece um pouquinho, que nem a gente tava falando dos sinais, né? Que tem aquela parte que aparece lá o ET lá, ele só dá uma olhadinha, Do sai nada e andando. Foi no Brasil, né? Eles falam que foi no Brasil, né? Só aquilo lá já dá um... Quando eu vi a primeira vez, puta que pariu. Acho que eu vi até no cinema esse filme na época. Nossa, fiquei com medo do caralho, assim. Agora eu vejo os outros de terror e falo, beleza, dá mesmo. Mas tem ET, é foda. Mas você sabe o que pega, às vezes, psicologicamente falando, às vezes, você falou, se vai ter uma histeria, é porque a partir do momento que existe, né, você começa a ver que a vida pode ser diferente, né? Ou algo tem que mudar. Algo além desse horizonte. Algo além desse horizonte. E Sim. muitas vezes isso pode afetar o seu ritmo de vida, né? Tem aquele filme também, eu também vi ele no cinema, acho que é Contatos de Terceiro Grau, é isso? Tem um Contatos de Quinto Grau. É o Camila. É um que Camila Júnior, É um presidente. que eles falam que a história é real, aí várias partes do filme eles colocam, esse eles mesmo, dividem no meio, aparece o vídeo real, original, e no outra metade da tela é a atriz, né, interpretando a mesma cena do vídeo, assim. E, porra... Contatos de Quarto Grau. Contatos de Quarto Grau, esse? Camila Jojovic. Ela que fez Resident Evil. Eu vi no cinema cagaço também, medo do cacete. Eu vi aquelas, tem uma parte assim que a boca dela abre assim, ó, fica Eu gigante. fiquei sabendo. Aquela cena. Eu não assisti esse filme. Assiste, é absurdo. E é muito legal. É esse que você assistiu? Você assistiu, queridão? Assisti. É esse que ela tá no quarto e ela acorda, tem uns arranhados no chão, não é? Cara, eu Que ela não lembro. sonha, se não me engano, seja. ela sonha que ela tá tendo uma abdução e tal, mas ela acorda normal, só que ela vê assim no chão tem marca de unha dela, que eu acho que devia estar meio que puxando, e ela ali, né, tentando ficar, então é bem complicado, né? É um filme bem... Dá um medo esse Olha, filme. Pelo menos essa, eu, né? essa vastidão do universo, eu não... E você vendo a casuística até dos contatados, das pessoas que tiveram encontros, a princípio não dá para você negar, não dá para você chegar e dizer, não tem uma raça que vem aqui no planeta, vamos dizer assim, e venha fazer uma coisa dessas. Né? Tudo tem uma intenção, tudo tem um motivo. Né? Sim. Só que assim, nós precisamos educar, de repente, o leigo, que assim, não é uma raça, né? Ou seja, pensa assim naqueles filmes do Jornada nas Estrelas, Star Wars, existem N raças, cada uma com um princípio, né? Quando você está falando existe um acordo, então vamos pensar assim, se existe um acordo de um terráqueo com uma raça X, qual é o nível de evolução dessa raça X? E aí? O que você pode me dizer? É um nível de evolução que está acima do terráqueo,
É um nível de evolução que está igual ao terráqueo ou é um nível de evolução que está abaixo do terráqueo? O que você acha que vai ser? Eu acho que é acima do terráqueo. Vai fazer um acordo e ele está acima do terráqueo? Tá, vamos lá. Se está acima do terráqueo, qual o benefício que ele vai trazer para a raça humana? É complexo, hein? Não, você tá com um negócio de alumínio aí, então você é um cara que sabe muito. Moiou, hein? Agora você responde aí. Não, eu acho assim. Acho que pra não ter guerra, pra não ter, que a gente tá falando de invasão e tal, fizeram acordo. Então, você... Pra proteger a raça humana, talvez? Tipo, a gente dá um pouco de tecnologia e você... Pra não ter guerra. Então, sei lá, pra não ter... assim, tipo uma pessoa, o Independence então, Day. O filme Independence Day é uma guerra ali, né? Então vamos lá. Vamos de tudo que a gente falou. Então, para não ter uma guerra. Então, qual que é o nível de evolução desse ET para ele chegar num acordo para não ter guerra? Que evolução é essa dele? É uma evolução abaixo, uma evolução média ou alta? Você acha que é uma evolução alta? Não chega a ser extremamente mais alto do que a do terráqueo, mas... Bom, eu não sei, aí já é uma coisa então, tira que... Você não merece. Não, vamos você pensar não é merecedor. Não, então, ó, o que eu quero dizer é o seguinte. Um extraterrestre, vamos pensar assim, um extraterrestre quer fazer um acordo com a Força Aérea Americana, com o Exército Americano, para não ter guerra, ele também tem os mesmos pensamentos de que para conquistar precisa de guerra, não é verdade? Sim. Então ele não tem evolução nenhuma, ele tem uma evolução igual à nossa. É isso. Não, pode ser que sim, mas, por exemplo, se você for ver, às vezes, tipo assim, pô, o que eles vão ganhar tendo uma guerra? Qual que é o benefício que eles vão ganhar? Às vezes eles podem, tipo, em vez de ter uma guerra e exterminar todo mundo, eu posso estar aqui, dar um pouco do que a gente tem e a gente poder entender mais sobre vocês. Entendeu? Então volta. Cara, me ajuda aí, Rafael. Mas, porra, um extraterrestre que tem a mentalidade de exterminar. Não, mas não. Se ele for realmente evoluído. Não, então, não, é porque tem. Como os pessoal falam, né? O pessoal diz. Tem muitos tipos de espécies de alienígena. Então, cada um tem os do bem, tem os do mal. O pessoal fala que os Greys são os do mal. Eu tô querendo dizer. Então, eu tô querendo chegar justamente. Vai, fala. Então, tem uns que são do bem, tem uns que são mal, outros que têm certas intenções, entendeu? Aí pode ser que um desses chegue e fale assim, ó, em vez da gente chegar e fazer uma guerra, sei lá, e ficar capturando as pessoas, a gente faz um acordo. Mas aí é teoria da conspiração, não dá pra você saber exatamente o que é, o que é e o que não é. O que acontece é o seguinte, eu tô querendo chegar assim, que é justamente, existem N tipo de raças, sim, cada uma com uma intenção. Agora, se existe uma raça que é próxima a fazer um acordo, não tem uma evolução, vamos dizer assim, universal, ao ponto de, que nem você falou, ou você faz um acordo com a gente extermina vocês. Eu tô querendo dizer, porque assim, a gente tá meio amarrado, você percebeu que assim, a raça humana tá amarrada na guerra. Sim. Ou seja, e aí no começo eu falei, parece que sempre precisa ter um avatar, precisa ter um Jesus, precisa ter um Buda, precisa ter alguém para chegar e falar assim, não, menos guerra, mais paz, é isso que eu tô querendo dizer. Sim. Então assim, é possível ter havido um acordo, independente se é Estados Unidos, se é a Rússia, é possível, tá? Por quê? Porque essas raças, na verdade, pegando o gancho dos alienígenas no passado, pegando o gancho, inclusive eu até comentei, na Ucrânia, durante a guerra, foi avistada uma nave, ou seja, eles já estão aqui nesse planeta. Mas vamos considerar assim, eles não têm o mínimo de desejo de ter uma empatia, de ter uma confraternização com a gente, mas eles podem usufruir do quê? Das riquezas minerais que nós temos. O Alienígenas do passado ele é muito cheio de falar do ouro. Porque o ouro, porque desde a necessidade de pegar o ouro e entregar para os deuses, não é verdade? Então, realmente, existem riquezas aqui, existem minerais que é importante para algum tipo de raça, sim. E eles vêm aqui e pegam. O que às vezes acontece? Acontece que nessas idas e vindas de extração ou do que seja, tromba com um transeunte ou tromba com um avião, mas a gente não sabe quais são os interesses mesmo, né?
tá? Mas que pode haver um acordo, por quê? De repente, eu não sei se vocês sabem, mas a região Oppenheimer eu já tinha mencionado. Assim, são regiões bem desertas, bem assim, são, né, tem aquele Vale da Morte, assim, são áreas assim, mas tem muita riqueza mineral, né? E é nesses lugares, justamente por coincidência, aparecem e tem esses contatos, né? Entendi. Rapidamente, Tapir, a gente só vai pedir um minutinho do nosso patrocinador aí. Claro. Então, é isso. Se liga nessa mensagem que a gente tem para passar para vocês aí. Bom. Fala, seus Maradona, tranquilidade? Passando aqui pra avisar que a nossa nova parceira Skal Nutrition é a escolha exata pra você que tá pensando em qualidade de vida. Os caras tá de brincadeira não. A Skal é uma empresa que busca inovação tecnológica e qualidade nos produtos para atender a suplementação diária para todas as idades e objetivos. Lá você vai encontrar whey protein, creatina, pré-treino e entre outros. Acesse o link que está na nossa bio e ganhe 10% de desconto com o nosso cupom DONAMARA10 e aproveita e já segue eles nas redes sociais. Skal Nutrition, de todos, para todos. Então, percebe o que eu ia falar? Minha família, a parte de mãe é de Minas Gerais, né? Do interior, do meio do mato, assim, roça mesmo. Tá. E o que eu percebi, que até viajando, né? Eu sempre viajei muito, né? Que essa galera que mora no campo sempre tem relato de alguma coisa, algum avistamento, alguma coisa que não é do nosso planeta, do nosso cotidiano. A maioria sempre viu alguma coisa, né? E meu avô contava algumas histórias também, de ver uma bola de fogo, não sei o quê. Meu avô contava várias, e é difícil não acreditar, porque meu avô, quando ele era vivo, né? Quando ele me contou, ele já estava com uns 80 anos, então não tinha por que ele mentir, né? E eu vi várias histórias, né? Então, é muito louco isso, né? Porque essa galera do campo, ela consegue, é mais fácil ter esses contatos, né? E é foda isso, eu acho muito legal. Não, isso. perfeito. Você até linkou, porque eu trouxe uns livros de pessoas. Porque assim, no outro programa, nós falamos muito de disco voador e de alguma espécie, né? Com nenhum ET de Varginha. Mas Sim. a gente tem os contatados. Ou seja, são as pessoas que ultrapassam apenas ver o objeto pousando, né, que é sólido, né? Eu falei muito de bola de luz, de objeto de luz, mas na verdade é assim, é luz própria e que depois quando pousa, essa luz apaga, vamos dizer assim, e você vê um objeto sólido, metálico. Inclusive eles falam assim que aquele metal fosco, sabe, que nem solda, você solda um objeto e depois quando esfria fica fosco, ele não está cromado, né? Então você vê que realmente houve alguma transformação ali. E aí, pegando o gancho, né, que você falou dos relatos aí, é muito interessante, porque é como você falou, é uma pessoa do campo, né? Então é diferente de nós que moramos na cidade, que nós precisamos falar e agradar, e às vezes a pessoa, de repente, ela fala aquilo que viu e acabou, né? Uma pessoa humilde, né? Que não tem ego, não tem nada disso. Exatamente. E começa por aí a investigação. E essas pessoas que moram no campo, elas não são bombardeadas de informação que nem a gente aqui, né? Exato. Todo dia tem uma informação daqui e ali, então... E elas não, é uma coisa simples, né? Exatamente. Eu já vou pegar rapidinho 2 ganchos. No caso da Ilha do Mel, a galera lá não era a galera do campo, que começou a falar de Anunnaki. Do nada, porque são os Anunnaki. Aí você já começa, né, meio que, peraí. Aí, esse é o primeiro campo. O outro campo é assim, não são bombardeados de informação. E aí, no outro programa, vocês me perguntaram, como é que é catalogado o tipo de extraterrestre, alfa, beta, tem os altos, tem os... Né? Lembra que vocês falaram assim? O que aconteceu? Isso que eu ia te perguntar, o da Ilha do Mel seria o quê? Se fosse real... Seria o gigante, né? O chamado gigante, né? Os de acima de 2 metros, né? Mas aí, pegando o gancho assim, eles não têm tanta informação. E aí cai por terra até a questão dos contatos, porque até quando eles... Aí que tá. Nós
terráqueos, a gente nós achávamos que pesquisar um fenômeno ufológico era o mesmo que você pesquisar que nem aquele Discovery, vamos observar a vida dos animais da África, vamos ver os leões. Não, a gente está falando com algo que é totalmente desconhecido. E aí quiseram catalogar, contato do 1º grau, contato do 3º grau. Só que começava, por exemplo, quando você ia investigar, mas e aí? É um contato 3º grau, mas o que mais aconteceu? Eu tive relações com extraterrestres. Aí não é 3º grau, é além, né? Foi a fundo, né? Foi a fundo, E teve casos assim, porque tivemos relações. E aí, no caso da tipologia do extraterrestre, que tinha alfa, beta, gama e ômega. Aí o alfa era de tal altura, aí de repente perguntava para um leigo, uma pessoa do campo, e quando falava não era nem alfa, nem beta, nem ômega, nem delta, não era nada. Ou seja, ele realmente estava vendo algo que era diferente. Então, era muito mais assim, tinha mais credibilidade, porque ele não tinha essa noção. Tanto é que eu lá no PETAR, eu fiz uma investigação e ele fala, não, porque eu vi um disco voador. Aí, por exemplo, quem tem informação e fala, eu vi um disco voador, como é que ele era? Era 2 bolas, 2 pratos achatados, não sei o quê. Quando ele me contou como era esse disco voador, era um canudo com um cubo, era um canudo e um cubo. Pô, se ele tá no meio do mato, que não sabe, né? A gente falar de disco voador, né? Ele poderia ter falado, 2 pratos achados. Não, ele chegou e falou, não, é um canudo luminoso, tipo, sabe, luz de neon? Aquelas... E atrás era um cubo, cobre fosco. Bom, aí não tem como você chegar e falar que o cara tá mentindo, né? Porque o cara no meio do mato vê um negócio desse, não é 2 discos. E aí, pegando o gancho que você falou, realmente, no campo, a gente pode ter mais credibilidade no caso, e por ser o Brasil muito rico, o Brasil é muito rico em mineral, vocês sabem, né? Ele é rico em mineral, animal e vegetal, ele é muito rico. Tanto é que por isso que os portugueses vieram aqui, né? É muito rico. Então, se é bom até para o povo europeu, imagina para eles. Então acontece muitos encontros. Então é super válido, não tem como não desacreditar. Só que aí o que acontece? Eles contam de fenômenos além da nave, né? Eles contam às vezes de fenômenos assim, porque a bola ficou pairando no ar no meio da trilha e não deixou eu passar. Isso acontece muito. Aí o pessoal começou a falar da mãe de ouro, né? Vocês ouviram falar dessa lenda da mãe de ouro? Que é onde tem ouro aparece uma chama que sobe e desce. Então, realmente, alguma coisa tem em certas regiões, tipo São Tomé das Letras também, que aparecia muito. Mas e depois, quando você vai ver, muito minério. Então não tem como, né? Você que falou que você estava falando dos contatados, né? Tem alguns relatos que algumas histórias. Então, aí o que eu quero apresentar para vocês é assim. Fica à vontade. Eu quero partir justamente daquela data de 1947 em diante, que nos sebos de livros aqui no Brasil mesmo, em São Paulo principalmente, vocês vão achar muita coisa rica, muita coisa boa sobre ufologia no começo da ufologia, ou seja, o quanto que já tinha sido investigado, né? O quanto que já tinha acontecido de fazer entrevistas com pessoas do campo e que eles viram naves pousar, se aproximaram, ou eles viram naves fazendo análise do solo, coletando plantas da plantação, da colheita, e levando embora, né? Então, por exemplo, esse daqui é
Não é de um contatado, mas esse livro, olha, coitado desse livro. Mas assim, ó, Discos Voadores, a maior interrogação. Pode mostrar naquela câmera aqui, ó. Discos Voadores, a maior interrogação, tá? Só que o que acontece? Quando você vai, Hugo Rocha, ó, maior interrogação do nosso tempo, quando você vai ver a edição 1959, quer dizer, 1959, a pessoa, o escritor, ele fez um livro desse tamanho, só com informações do que já tinha acontecido de avistamento, de disco voador, de protótipo. Ele, inclusive, é uma edição brasileira porque ele é um português, tá? Ele é da edição portuguesa, tá? Uhum. E a capa é essa, mas assim, como é de sebo, ó, tadinha da capa, né? Mas assim, aqui já aparece, ó, só pra você ter uma ideia, aqui já aparece muita foto, Sim. protótipo e tal, tá bom? Quer dar uma olhada? Claro, vou ver aqui. Vou pegar cuidado aqui, porque isso aqui é relíquia. Um ponto também que eu acho que comentou essa questão, né, de geralmente o povo do campo, tal. Eu acho que com relação aos avistamentos, até pelo céu ser mais limpo, não ter tanta poluição, acho que acaba sendo mais fácil do que, de repente, alguém que tá no interior É verdade. conseguir visualizar do que alguém que tá aqui, tipo, sei lá, o cara no meio da Paulista vê alguma coisa, sabe? É complicado, assim, sei lá. E aí você tocou num ponto que eu nem comentei, mas, pessoal, vocês agora, assim, quando vocês conseguem, agora vai acabar a época de chuva. Então, por exemplo, de março até junho, o céu vai estar limpo, sem nuvem. Pega o interiorzão, vê o céu que eles enxergam. Vocês não acreditam. E aí não tem como, quando, por exemplo, o céu vai estar todo pingado, assim, de estrela parada. Meu, não tem como, quando aparece um objeto, tipo uma bola luminosa atravessando, não tem como eles falar que não é que aquilo ali é uma estrela. Não tem como. Sim. Não é avião, assim, eles sabem, porque, meu, dá pra ver, o céu é limpíssimo e, assim, ele é todo chapiscado de estrela, entendeu? Então, Sim. algo que tá se movimentando, de repente pode ser satélite, mas, assim, quando vê uma bola que nem essa daqui no microfone, assim, passando, aí não tem como. Sim. Esse caso aqui, que eu estive lá, é do senhor Arthur Berletti. Inclusive tem até essas ilustrações que eu fiz. 1958, em Sarandi, Brasil, tá? Senhor Arthur Berletti, Discos Voadores da Utopia à Realidade. Que esse daqui é um caso. Esse livro todo, foi a história, a narrativa dele em outro planeta do sistema solar. Ele foi abduzido, então. Sim, inclusive a história é surreal, porque ele foi abduzido achando que ele era um agricultor. Na verdade, ele era um fotógrafo, lá de Sarandi, próximo a Passo Fundo. Uhum. E esse desenho é meu. Esse desenho foi levado para os Estados Unidos, tem no YouTube. Ó, que legal. Em um vídeo do YouTube, eles achavam que esse desenho era do livro. Não, esse desenho é meu, não tem nada a ver com o livro. Isso foi o que ele viu quando ele acordou. Ele viu simplesmente um céu cheio de espaçonaves indo e vindo e um monte de prédio. Caramba. Só que acontece, ninguém fala sobre esse assunto. O senhor Arthur Berletti, Discos Voadores. Aí o que aconteceu com a história desse livro? Quem que publicou? Foi o Arthur Berletti ou foi um ufólogo? Foi um ufólogo. Quem ganhou dinheiro? Foi o Arthur Berletti ou o ufólogo? Ufólogo, né? Ufólogo. Aí o ufólogo morreu, o que aconteceu com o livro? Perdeu. Você acredita? Caraca. Caramba. Agora, você acredita que ele foi levado para os países... eu não Quem? tenho... O Arthur Berletti, Sim. para fazer palestra sobre esse livro. Esse livro foi traduzido nos idiomas, assim, mas da Europa Oriental. Sabe assim, Europa Oriental? Naquela época do Muro de Berlim. De que ano mesmo esse livro? 1958.
Caramba, hein? Então, assim, e aqui esses são os meus... Porque, assim, era tão rico o que ele... Ó, esse desenho, lá nos Estados Unidos, Bud Hopkins, ele viu como é que era feita as plantações lá. Esse tipo escalonado, sabe quem é que faz? É lá no Peru. Os plantadores lá nos Andes, para poder aproveitar A geografia do negócio. Isso, a geografia, eles fizeram assim. E é assim que eles plantam lá, no planeta chamado Acarte. Alguns pesquisadores dizem, essa é a vestimenta. Ele teve que mudar a vestimenta. Aí ele falou que eram roupas assim, sanfonadas no braço, eram sapatos que se encaixava cada dedo. Uhum. Então, assim, em termos de tecnologia, em 1958, para ele inventar isso, não tinha por que ele inventar isso daí. Sim. Não tinha nem Star Wars, né, na época. Exatamente. Aí o que acontece? Ele fez uma pergunta para eles, falou, nossa, como é que vocês conseguem voar, né? Por que esse metal ele é tão leve? E aí, né, foi mencionado na tecnologia reversa, ele falou que esse metal, de acordo com a maneira como eles produzem, com carga elétrica e tal, ele acaba se tornando contrário à gravidade. Ele acaba exercendo uma função contrária à gravidade. Sim. E aqui é um esboço da região em que eles fazem a mineração. Então, assim, é uma região cheia de montanhas, né? E aqui tem uma refinaria, e aí eles coletam e fazem tudo lá. Mas, assim, nesse caso aqui, por que eles vinham para o nosso planeta? Por causa da falta de alimento. Porque naquela época, esse planeta já estava bombando de população. Então eles queriam trabalhar um outro tipo de alimento. Uma pessoa do campo vai ter uma criatividade para inventar tudo isso? Tudo isso daí é a história da cabeça dele? É difícil, né? Ainda mais pra época ainda. Ainda mais pra época ainda, sem tanta informação. Porque hoje é fácil um cara chegar hoje e falar isso, né? Mas naquela época... Aqui são as fotos. Isso daqui, o que ele fez? Quando ele chegou, ele foi dado como desaparecido. Tem um boletim de ocorrência, porque ele foi dado como desaparecido pela mulher dele. Ele apareceu. Ele se trancou e ele começou a escrever a história dele para depois publicar, porque tudo que ele viu, ele tá tudo manuscrito. E aqui foi aonde ele foi levado. Esse aqui é o local, né? Só que o que acontece? Aqui era uma plantação de trigo na época. Quando eu fui lá, a gente vai pôr na edição depois. Virou uma plantação de soja. Uhum. A gente vai pôr na edição depois, você põe, entendeu? Caralho, que foda. Eu tiro uma foto. Vamos lá. Qual que é o próximo? Steve Martin. E aí, esse daqui é muito interessante, porque esse livro é do Narciso Genovese, tá? E ele tem um título muito atrevido. Eu estive em Marte. Como assim? E aí, é um livro muito sucinto também. Isso que é assim que o pessoal impressiona. Eu estive em Marte. Mas vamos lá. Eu não lembro se foi em 1956 a viagem dele. Mas sabe o que impressiona aí? Aquele David Gross, lembra daquele cara que fez uma denúncia lá no Congresso americano, que nós falamos? Uhum. Ele fala que os aliados pegaram uma nave alienígena de Mussolini. Esse livro justamente menciona Mussolini, mas ele menciona em que sentido? Ele menciona que Mussolini estava perseguindo
alguns cientistas que já tinham a possibilidade de criar uma nave para ir fora do planeta. Sim, Então, onde a fumaça há fogo. sim. O cara, em 2021, fala sobre Mussolini, e esse livro, que é de 1956, fala sobre Mussolini. As histórias estão linkadas, né? E aí está falando justamente de que eles criaram uma nave que visitaram o planeta Marte. Só que assim, ele é muito sucinto, ele é muito básico. Mas ele fala algumas leis para você poder criar uma nave interestelar. Uhum. Você tem que conhecer o segredo da energia dos raios. O que o raio faz? Por que aparece toda aquela energia do raio? O que é? O que é? Pode tirar esses negócios. Eu achei que você tá falando, tá Pô, perguntando. Vocês estão me decepcionando. Eu achei que vocês eram mó. Pô. O chapéu tá anulando o raciocínio. Em vez de proteger, tá anulando. Não, o que é o raio? O raio não é duas nuvens carregadas de íon que bate e gera uma descarga elétrica? Sim. Então, ele quis dizer isso, que a partir do momento que você consegue dominar toda essa quantidade de energia, você consegue criar uma energia suficiente para poder sair daqui. É uma energia limpa. A energia do raio é limpa. Apesar de ser destruidora, né? Porque quando pega... Mas é limpa. Entendeu? Então, é assim, são conhecimentos de 1956. Sim. Energia limpa. Hoje que a gente está falando de trabalhar energia limpa. Não é verdade? Então, assim... Esse livro é bom. Steven Martin. Não é o ator, não, né? Então, pegaram do... Ó, coitado. Esse livro aqui, ó, também, ó, tô tirando, mas daqui a pouco, ó, vai derreter esse livro. Nossa, Olha esse é antigo, hein? título, Mas ó. se você quiser deixar no plástico, Pierre, Não, ó, não tem- num disco voador visitei outro planeta. Também, é sempre daquela época. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Esses livros você achou tudo no sebo? Sebo. Ô, Pierre? Tudo no sebo. Antônio Rossi. Isso foi, se não me engano, em Paraibuna, tá? Mas o que é interessante desse livro? Eles foram fazer uma pescaria e seres se aproximaram dele e o convidaram. Só que detalhe, foi comunicação telepática. Comunicação telepática. Eles já, pela evolução deles, eles não tinham ossos, era cartilagem. Então, a maneira deles se movimentarem era uma maneira meio elástica, sabe? Não dura, né? E não tinham vestimenta, levou para o planeta, só que esse planeta não é no sistema solar, mas assim, eles já não tinham dente, eram seres que já não precisavam de dente, e eles já não tinham aparelho excretor. O que eles absorviam, o corpo já eliminava. Não, nem eliminava. Assim, o que eles absorviam já era. Não tinha. Era tudo detrito. absorvido. Exatamente, não tinha detrito. Então, assim, mais uma vez, um cara que foi fazer uma pescaria, 1900 e tralalá, vai criar uma história dessa, né? Uma história dessa, assim. Falou que a reprodução se dava apenas pelo beijo. A nave deles era uma nave grande, estava na represa de Paraibuna, se não me engano, e era metálica mesmo. E era grande, falou que era tipo 30 metros de raio. Então, assim, mas isso daí era aquela época que, por exemplo, não tinha tanta vigilância, né? Então eles estavam mais perto. O que geralmente acontece é assim, quanto mais vigilância, quanto mais eles se afastam. Entendeu? Tipo, então quando é um lugar mais tranquilo, um lugar mais... Esse livro aqui já envolve, que agora a gente tá muito rápido, mas assim, 1962, A Mulher que Fala com Marte, tá? Esse já foi
como é que foi feita essa comunicação? Essa foi feita uma comunicação, vamos dizer assim, mediúnica, mas com Marte. Sabe qual foi a mensagem que Marte mandou para ela? Parem de mandar satélite para Marte, em 1962. E aí ela falou que existe habitantes em Marte, mas eles vivem subterrâneos. São subterrâneos. Entendi. Tá? Mas assim, o que impressiona quando você começa a ler é a riqueza em detalhes que você fala assim, meu, não... Mas ela. Rapidinho. É uma mulher que fala com. Mas como que é esse. Ela tem um contato com um extraterrestre de Marte que entra em contato. É isso? Que entra em contato com essa ela? é uma comunicação. Na verdade, ela não mais tem... mental. Exato, mental. A partir dessas antenas de alumínio. Uhum. Então vocês vão conseguir ter um contato com alguém de Marte. Eu tô ouvindo umas vozes aqui meio estranhas. Acho que é alguém. Não, aliás, eu posso falar uma coisa para vocês? Uhum. Assim, não sei se vocês sabem, mas realmente isso daí barra ondas que de repente não são necessárias para vocês. Isso tem a ver, sim. Essa coisa Sim, de tem uma barrar. série que tem na Netflix, chama Better Não Call é tão... Saul. Aham. Que tem um personagem, né, que ele tem, o querido me ajuda, ele tem alergia a Alergia ondas, eu acho que a luz, né? A luz, né, ele tem, Não, ele tem, não é só a luz, é qualquer parada eletro... qualquer coisa elétrica que tiver, Exato. ele não usa nada elétrico, tudo é desligado, ele não tem luz na casa dele, e ele usa esse chapéu também, ele não sai na rua pra não pegar... Eu vou ser muito honesto. É muito... De vez em ele quando é é meio bom, maluco. assim, vou ser muito honesto. Aham. De vez em quando é bom ficar assim. Pra Sim. você ter os seus pensamentos. Sabia disso? Não sei, que tá dando umas bugadas aqui, eu não sei se tá ajudando. Mas é porque, infelizmente, a gente, de repente, tá mais na vibe do pensamento alheio. Sim. Uhum. Tem isso também. Até porque, sabe a história do mago? Aquele chapéu de mago, de bruxa? Que é um cone? Sim. Tem alumínio dentro? Pode até ter. Aham. Mas o que vira aquele cone com aquela ponta lá em cima? O que vira? Uma Tena. Faz sentido. Faz muito sentido. Só que o que aconteceu com o mundo ocidental? Vocês já viram filmes que quando a pessoa na escola faz uma besteira, o que eles colocam? O chapéu. Um Um chapéu de cone e virado para as... Isso daí justamente é uma teoria da conspiração. É o contrário, na verdade. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Tipo, por exemplo, eu coloco o cara de costa virada pra ele Com não... aquele cone. Sim. Mas para dizer que aquele cone é o quê? Você é um asno. Sim. Mas por que eles fazem isso? Não sei Para por que eles fazem denegrir isso. a ideia do... É isso que eu tô entendi. querendo dizer. Desde criança. Ah, Porque, na verdade, isso daqui é uma antena para você captar. Né? O mago, a bruxa, o que eles são? São seres que têm um... Entenderam? É uma energia, né? eu nunca tinha pensado por esse lado. Não, mas você não escuta mais falar sobre isso. Sim. Eles realmente podaram isso legal. Uhum. Mas é verdade. Culpa da Disney, isso aí. Qual que é o próximo aí, Pierre? Então, o próximo eu quero mostrar aqui, eu sei que vai editar. Essa foto aqui dá... Aqui, eu não sei se é verdade, mas assim, nós estamos falando de um livro, o livro é Los Guardianes Cósmicos, é um livro em espanhol, tá? Que tem um compilado de contatados e de fotos de discos voadores. Mas a mais interessante são essas fotos da ONU em relação ao fenômeno UFO, tá? Então assim, a gente já teve essa discussão na ONU, tá? A gente vai pôr aqui na edição? Tá. O pessoal já vai estar vendo? Caraca. Mas deve ser verdade essas fotos, hein, Pierre? Eu quero crer que sim, Difícil, né? não sei, Porque, mano, não tem como não ter tido uma discussão. Isso, o cara não ia contratar um monte de ator, colocar os terninhos, pegar um... Não ia fazer isso, né?
Exatamente. Bom, aqui mais... Depois você. Eu vou colocar os livros na descrição. Tá. Quem tiver, na descrição já vai estar o nome de todos os livros aqui. Os títulos, né? Os títulos, certinho, né? e a gente vai... Pra quem ficar curioso e quiser ir atrás, Exatamente. Eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Isso daí é é relíquia. Riqueza pura. Pra quem riqueza gosta disso pura, aí... e vocês vão ter um acervo, assim, tipo uma coisa assim, vocês vão ter a informação. E aí, pessoal, agora, tirando um pouquinho dessa linha do tempo, eu falando de Avatar, de que parece que Avatar, aí o que acontece? Já chegou, assim, um autor que também foi um contatado, tá? Que é o Carlos Paz Wells, e que ele foi assim, a história do Carlos Paswell é projeto Missão Rama, 1974, família Wells, Sisto Paz Wells, Carlos Paz Wells. Ele veio para o Brasil. Depois ele criou o Projeto Amar, que eram grupos envolvendo contato com discos voadores, com extraterrestres, mas para uma evolução interior. Depois ele acabou indo para o Canadá, ele acabou, hoje o nome dele, Carlos Paz Wells, é Verônica Wells, tá? Mas ele publicou o livro Um Extraterrestre na Galileia. Ó. Então, aonde chegou a investigação ufológica? Chegou justamente naquele lado, que é um lado muito polêmico, que é a religião. Mas ele tem vários... para ele trabalhar esse livro, ele tem um comparativo da missão extraterrestre do bem, né, lógico, vamos pensar assim, e com os feitos de Jesus, e ele considera que, na verdade, houve um projeto lá de cima, extraterrestre, para ele poder trabalhar a mensagem, né? Como se Jesus, Deus, tudo isso fosse uma informação que veio Lá de de um cima. extraterrestre. Porque tudo começa que Foi Maria, criado, entendi. ela Ela não foi, ela teve um filho virgem, né? Teve Jesus Cristo virgem. Exatamente. Então aí já a gente pode falar naquele processo de inseminação, mas Sim. assim, com um propósito. E ele fez pesquisas, inclusive na Biblioteca do Vaticano, e faz um comparativo. Então, assim, esse também é um livro muito interessante. Então ele não afirma nesse livro, ele faz um comparativo. Ele faz um comparativo. Ah, legal. Aí, ó, isso. pra vocês que Que já aí estão ele xingando a deixa... gente aí, ó. O cara faz um comparativo, ele não diz que é. Não, Legal. Porque tanto tem muita gente que vai pegar e falar assim, ah, mas aí o cara tá querendo É, falar que mas Jesus é extraterrestre. Exato. Olhadinha. Então, mas você sabe que isso que é engraçado. É tanta informação de que um extraterrestre é cabeçudo, não sei. Quando fala Jesus, não pode ser, não é, ele é tão normal. Pessoal, mas Qual que é o próximo? vamos lá, o próximo, aí a gente já vem novamente. Lembra que eu falei para vocês que a ufologia no Brasil é maravilhosa, né? Sim. Então nós temos aqui um livro falando sobre Ilhabela. Esse livro é do Cícero Buarque. Aqui a edição 1987. Mas aqui ele está falando de Ilhabela, mas coloca um disco voador. E aí ele fala que ele, o autor, além de um monte de coisa que tem em Ilhabela que hoje pouca gente conhece, sabe onde a balsa de São Sebastião para Ilhabela? Ele falou que durante a noite ele viu uma nave subir e o convidou para ir nessa nave, nesse meio de Ilhabela, e vai de encontro com as informações de que a Serra do Mar, Ilhabela nada mais é do que um trecho da própria serra, ou seja, uma continuação. Então que pode ter cavernas subterrâneas, entendeu? Sim. Porque é toda uma região doida, né? Assim, Sim, sim. tá?
E ele fala sobre essas... ele conta sobre essas- o contato que ele teve Uhum. e sobre os mistérios de Ilhabela, porque realmente Ilhabela é um lugar misterioso mesmo. Eu vou te falar que eu fui pra Ilhabela e aqueles borrachudos não pode ser desse planeta, não, mano. Não, e o pior, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem uns lugares que parece que a natureza ela cria defesas pro humano não ir. Meu, Real. eu te juro, sabe por quê? Eu vou falar assim, pegando esse gancho. Tem umas plantas que elas são espinhudas. Assim, não tem nada a ver com ufologia, mas assim, essa coisa da natureza, nesses lugares misteriosos. Tem lugares que nascem umas plantas espinhudas mais rápido que as outras. Tipo assim, parece que elas nascem mesmo pra você não conseguir chegar, Corta cara. e já começa a nascer outra. Mano, é terrível. Então a natureza, ela é muito meio avatar o negócio, sabe? Sim. E tem muito a ver com você. Vai saber se o borrachudo nada mais é do que uma coisa, ó, tchau. Já vai embora. Vai embora, cara. Sai daqui. Esses lugares não é pra vocês. Porque não tem como você erradicar, né? Não tem como você erradicar. É complicado mesmo. Legal. E aqui eu acho que eu já deixei isso daqui já é um livro de 1985 sobre São Tomé, é a mesma coisa. Nossa, nessa época Uma já tinha... capinha com um disco voador em São Tomé das Letras. Essa é raridade também desculpa aí a capa, mas Não. Mas assim, o que eu quero dizer é que assim, Rafa, que você falou da pessoa que mora no campo, é um folclore. A ufologia virou folclore também. Sim. Porque como é que pode o cara fazer um livro sobre Ilhabela e colocar um disco voador? O cara faz um livro sobre São Tomé e colocar um disco voador. Já virou um folclore, então é interessante essa interação. E aí, pegando de todos esses ganchos de contatados, até do de Ilhabela, os extraterrestres são humanoides. O que quer dizer humanoides? Muito parecidos com a gente. Ou tem uma diferença de altura, ou estão com uniforme, mas foge um pouco dessa coisa do Independence Day, da mídia americana, sabe? Que é por isso que às vezes acho que foi seu avô que falou, não sei. Meu avô. Ele falou tranquilo. Por quê? Porque não causou susto. Ele falou, não, porque eu vi, tava lá. Você tá Não, entendendo? ele assustou, ele falou que saiu correndo. Edita aí. Não, mas essas pessoas que Edita. vêm não tem como, que nem a gente tava falando, né, meu? Você vê o negócio ali, você nunca viu aquilo na vida. Você vai sair, Meu, você te vai juro, olhar, você vai sair correndo. tive Mesmo tendo um celular, duvido uma você vai amiga- parar, eu tive uma destravar o amiga- celular, apertar o ícone da câmera. Mas às vezes, ó, vou falar a verdade, no dia de difícil. hoje, a gente tem tanta... Mano, mesmo que seja sei lá, mó mina da hora, né? Aham. Pô, aparece logo. Agora, ficar com uma nave atrás de você, você vai sair correndo, Você né, correu, meu? vai. Eu tive uma amiga minha que estava lá em São Tomé e ela me mandou Uma foto? texto falando assim, tava na pousada, fui lá fora, de noite, em São Tomé, que é aquela coisa, é lugar que não tem luz. Sim. Apareceu um jato de luz nela, de filme. O que ela fez? Voltou pra pousada correndo, cara. Sim. Mano, não tem como você dizer que é... Mano, e ela falou, veio um jato de luz, iluminou tudo, ficou tudo... Ela entrou pra pousada correndo. Então, assim, acho que o melhor, né... É porque eu acho assim, quando realmente acontece uma coisa assim, bem diferente, você vê uma nave, eu acho que primeiramente você entra em negação, né? Você fala assim, não é. Não é isso. Aí quando você começa, você fala, caramba, é isso. Aí você começa a entrar em desespero. De falar, caraca, realmente Mas, ó, de verdade. Por exemplo, no caso do Arthur Berletti, que foi lá em Sarandi, que confundiram ele com um agricultor, ele foi levado à força mesmo. Deram um jato nele, ele desacordou. Ele só acordou lá. No caso da Ilhabela, na verdade, ele foi convidado. Mas é que nem você falou, é a intenção, porque quando eles querem uma intenção do bem, pela casuística, estou falando casuística, eles se aproximam, mandam mensagens para você, paz, nós viemos aqui, queremos convidar. Então, assim, é que existem N tipo de raças.
entendeu? E é como eu falei, existe aquela raça que é o seguinte, vamos catar um terráqueo aí, ó, esse tá sobrando, tá lá na Ilha do Mel, vamos. E aí tem os outros que se aproximam, 3 ou 4, e falam, ó, vem, vamos aqui com a gente. Mas também é fogo, né? Só tá você, vem 4. Vem aqui. Você vai falar. Não. Vai só. Ô, Pio, deixa eu te perguntar, de todos esses livros aqui, você leu todos, obviamente, sim, né? sim. De todos esses livros, tem algum que você desconfiou de algo, não é verídico, aumentou? Ou pela sua análise, por você conhecer muito sobre o assunto, tem algum que você meio que falou, isso aqui eu acho que o cara não... Ótima pergunta. Ou para você todos realmente foram convincentes e fazem sentido dentro daquilo que você entende e você acredita? Ótima pergunta. É assim. Pegando o gancho de sebo, pegando o gancho de bibliografia, pegando o gancho de edições, isso que eu mostrei para você, você pode multiplicar por 10, que tem muito, assim, 10 ou por 100, se você falar no mundo todo. Então aqui é la crème de la crème. Tá? Agora, desses, o que eu posso dizer que falta, apesar de agora esse David Grosh aí ter falado, eu vou falar que o que falta um pouco é esse aqui. Eu estive em Marte e é só isso aqui, porque, porra, o cara foi para Marte. E o cara só faz um capítulo de 2 páginas cada um e tal. Mas vamos esperar o Elon Musk chegar lá, né? Esse. Aqui é que, como eu falei, é um compilado, né? Los Guardianes Cósmicos. Mas assim, tudo que ele fala e essas fotos aqui dessas naves tem a sua credibilidade, assim, tem o seu... Sim. Mas assim, eu posso dizer que é esse aqui. Que é o mais... O mais quente, eu vou dizer que é esse aqui. É o mais quente. Não, eu ia falar isso agora, que de todos que você apresentou aqui pra gente, as histórias que você... os resumos, né, que você falou de cada livro aí, esse pra mim foi o que mais chamou a atenção, do Arthur Berletti. Tem na internet, depois eu passo, já tá... Mas como que foi? Ele foi foi abduzido. Foi abduzido, eles acharam que ele era um agricultor, e ele na verdade ficou não é... quanto tempo fora? Na verdade, assim... Fala o tempo, mais ou menos? Olha só a treta. Primeiro, ele só... Olha só, eu vou falar uma coisa que vocês vão ficar... Ele, Arthur Berletti, você sabe que o sul do Brasil, ele é uma... Tipo, ele foi uma colônia alemã e italiana, certo? Sim. O Arthur Berletti, descendente de alemães. Ele só conseguiu o seu passe de volta porque ele sabia falar alemão. Porque esses ETs, eles sabiam inglês, sabiam vários idiomas, menos o português. Português... nem aqui no planeta, né? Acho que 3 países falam, eu acho. E aí ele conseguiu sobreviver porque ele conseguiu se explicar em alemão. Então já começa por aí o detalhe. Quer dizer, todos os diálogos aqui foram em alemão. Então já começa por aí. Agora, por que eles lá tinham interesse em alemão, hein? Por causa da Oktoberfest, lógico. Exatamente. Então já começa por aí. Aí, por que ele também ele é quente? Que nem você falou, ele ficou 7 dias aqui, desaparecido. E tá boletim de ocorrência. Tá. Ele passou 3 dias lá. E aqui no planeta, eles foram 7 dias. Aí ele era casado? Casado. Aí ele chegou e já foi escrevendo um livro. Aí ele chegou. No risco dele ter saído com os amigos aí, ficou uma semana fora e. Então, dá desculpa pra esposa, começou a escrever um livro. Ótima Para pergunta. não ser expulso de casa. Ótima pergunta. Mas aí vem por isso que eu falo que esse livro é quente e infelizmente esse livro... Não, mas eu tô brincando, não, mas foi o que mais me chamou mais atenção. Você tem que perguntar pelos esboços que você fez porque também. Todas essas perguntas dá para responder. Ele era fotógrafo itinerante, ele fazia fotografias para festas. Inclusive a filha dele, Ana Berletti, não sei hoje, seguiu a tradição de ser fotógrafa. E ela virou fotógrafa de perícia. Eu estive lá. Eu fui lá em 1996.
Infelizmente, ele já tinha falecido. Ele me fez a dedicatória em 1991, quando ele estava vivo. Infelizmente, eu só consegui chegar lá em 1996. Ele que escreveu. 1990, desculpa. Tá aqui a dedicatória. Ó, que legal. Então, vamos lá. Então, eu não consegui falar com ele pessoalmente, mas eu estive lá, posei na casa da família. Vamos lá. Você falou dos amigos. Em 1996, quando eu fui lá, ainda tinha estrada de terra aonde ele foi abduzido. Então, imagina em 1958 como é que era o local. Nossa. Se em 96 ainda tinha estrada de terra, imagina naquela época que ele foi abduzido. Então, ponto positivo, né? Sim. Uma nave pode descer lá quantas vezes quiser. Era milho, era trigo. Quando eu fui lá, virou plantação de soja. Legal. E aí vem aqui esse detalhe. Ele tem os cálculos da translação do planeta Marte em relação ao Sol, comparado com a translação do planeta Terra em relação ao Sol. E aí deu a conta que um dia acartiano corresponde a 2 dias e meio. Então ele ficou 7 dias aqui, mas ele só passou 3 lá. E ele coloca isso daqui. Agora, um fotógrafo, cara, do meio do interior, sabe fazer cálculo de translação em relação ao planeta, ao Sol. Naquela época ainda, né? Então, assim, e lá não, assim, não tinha tanta gandaia, assim, não tinha tanta rave, assim, pra ele ficar saindo. Foi pra revoada e falou, nossa, você expulso de casa, cara- já veio. Não, o cara Fui chegou, raptado. o cara olhou, Fazer um livro. meu, tá rolando, ele olhou a nave e falou, tá rolando uma rave ali, né? Vocês sabem que tem uma história de um cara que ele foi trair a mulher dele, só que a desculpa que ele foi usar é que ele tinha um voo para pegar. Coincidentemente, era o voo da Malásia, lá o Malaysian Airlines. Nossa. O cara tá até hoje sem poder voltar para casa. Agora, esse voo da Malásia também, olha. Então, eu tava falando isso, eu tava vendo que eu dormi no meio, mas eu tava vendo o documentário. Tem Eu tô por Netflix. fora. O que é esse negócio? Não sei. Daquele O avião que voo que desapareceu, que simplesmente desapareceu. Em Ah, 2013, né? Foi 2013. Ah, sim, sim. Ele simplesmente desapareceu, o avião. Foi 2013, ele sem a 2014. rota, ele volta, ele não vem mais depois de uma hora, pá, acabou. Some. Mas corre o risco também de ter caído no mar. Mas não achou e- nada, não acharam nada, nada. Não, mas é nada. porque, tipo, assim, as teorias que tem várias teorias, mas assim, a teoria mais lógica que levantaram, até o Lito ele comenta, é que, tipo, provavelmente o cara, o piloto, ele meio que fez um suicídio coletivo. Assim, ele decidiu exato. suicidar, mas daí ele levou, quem tava dentro do avião também, foi lá pro meio do oceano. Ele que desligou a comunicação, né? Sim, parece que foi proposital. Parece que provavelmente ele deve ter dado um jeito no. Porque acho que ficam 3 pilotos que revezam, né? No pessoal lá que fica na cabine. E aí levou pro meio do oceano, onde é mega inexplorado, assim. Então é muito difícil você conseguir localizar. Olha, É porque eu vi um podcast que foi aquele. Ai, como chama aquele cara que tem um canal no YouTube? Aviões e. O Lito. O Lito, né? É. Mas não era ele, tava o Lito e tava mais um outro, eles falando sobre embarcações, que o que tem de pessoas que somem, embarcações, que às vezes o cara tá com bar, enfim, é muito comum, né, as pessoas sumirem, porque em alto mar você não, é água, se der um ruim lá, acontecer alguma coisa, você Já não era. tem o que... Aí tem o lance do Você movimento do some, oceano, né, tal. e... E você pensar que o barco, ou uma pessoa assim, no oceano é um É pingo, nada, e é nada, muito exato. difícil localizar, né? Tipo, um caiu, você já helicóptero era. ali pra... É muito difícil, entendeu? é Um verdade. minuto ele tá aqui, em 2 minutos você já tá do outro lado. É a doideira. Ô, Pir, deixa eu te perguntar. E aquele vídeo que passou no Fantástico, daquela autópsia lá, do extraterrestre, aquilo lá é verídico? O que pelas suas Então, pesquisas aí, que você que pode falar a pra comunidade gente? ufológica diz Você a pode dizer respeito? pra gente? Não, aí? vamos lá. Assim, é que nem você falou, que é a comunidade ufológica, mas vocês perceberam que a comunidade ufológica, acho que é que nem professor, né? Cada um no seu canto, cada um defende o seu, né? Aham.
Mas o que eu posso dizer, acho que, se não me engano, é Rei Santilli, o nome dele, dessa autópsia que foi na década de 90, né, que você está falando, né? O que acontece? Deixou muita gente sem dormir por dias, né? Aí que, olha, você falou uma coisa também bem interessante. Liberou lá a autópsia, né, num horário, justamente, vocês chegaram a ver... Eu vi na época. Sim, Então, sim. E aí, Foi antes ou foi depois do caso de Varginha? Foi durante. Inclusive, até... Acho que pegou hype, né? E aí, pegando o gancho, aí que tá. A investigação hoje do ET de Varginha ficou somente ET de Varginha, mas na década de 90 nós tivemos o fenômeno chupa-cabra. Vocês já ouviram falar? Lembro, opa. E o engraçado assim é que ele começou em Porto Rico, foi caminhando, de repente apareceu no Brasil também. E aí, aquela coisa de hoje Google Maps, cara, é a mesma faixa, né? Então isso que impressionou, porque aí a gente não sabe se foi uma jogada de mídia ou se realmente começou a aparecer esse chupacabra. E aí veio o ET de Varginha. Aí depois vamos jogar essa autópsia. Vamos lá. Esse Rei Santilli, o que aconteceu? Diz ele que um contato, tava com uns rolos de filme Super 8, uns rolão mesmo, e era dessa época de Roswell, e ele tava com uma autópsia de ETs. E aí ele acabou pegando, e talvez em acordo com uma emissora, vamos comprar, porque é justamente aquela questão de grana, que foi mais ou menos aquela conversa que a gente falou sobre o ET de Varginha. Qual foi a questão que levantaram sobre esse vídeo, né, sobre essa autópsia? Primeiro que impressionou, porque é isso que é engraçado, né? A mídia, por exemplo, eu tive um conhecido que ele era médico e ele falou, nossa, quando a gente vai fazer uma autópsia, lá do Instituto Médico Legal, né, que o pessoal tem que abrir o corpo, eu não sei, necrópsia, né? Sim. O procedimento é esse. Então, quem estava lá no filme realmente sabia os procedimentos de fazer uma necrópsia, de abrir, né? Mas sabe o que é engraçado? Que você falou, fiquei com pavor. Por quê? Porque, pô, a mídia aberta não mostra uma necrópsia, uma autópsia de um ser humano. Aí os caras fazem a mesma coisa em branco e preto com um extraterrestre, arranca... Você viu? Só arrancou aqui o negócio, abriu e tudo bem. É muito chato isso daí, né? Mas o pessoal dizem, né, lá nos Estados Unidos, que parece que o telefone que estava na parede, ele estava com o cabo, aqueles cabos enroladinhos, sabe aquele cabo caracol assim? Sim. E falou que para esse cabo, ele não foi desenvolvido na época de Roswell. E estava lá na filmagem. E foi a partir desse cabo que o pessoal começou a ficar meio assim. Entendeu? Mas assim, os detalhes assim, que quando ele pega o bisturi começa a sair uma... Então, isso que... Aí o que aconteceu? Eu tinha até comentado. Geralmente o pessoal lança vídeos assim por causa da Guerra Fria. Por quê? Porque também lá na Rússia, eles também fizeram autópsias, também caiu nave lá na Rússia. Então a gente não sabe se isso foi para despistar, né? Porque eles têm grana para fazer isso, né? Sim. Eles têm um Hollywood para fazer isso daí, né? Os próprios efeitos do contatos imediatos de terceiro grau até hoje convencem, né? Se você for ver, até hoje convencem. Então, assim, da minha parte, a mídia ufológica ela está dividida, viu? Se for falar sobre esse vídeo, a mídia ufológica tem uma parte que atesta e tem outra parte que cai nessa questão do fio do telefone que deveria ser liso, não deveria ser... que fica bem do lado, assim, do... Então, fica bem do lado, né? eu só por essa prova do telefone, para mim, eu já me convenceria que não é real. Você entendeu? Porque eles estão falando que é de Roswell, que é daquela época. Se eles dissessem, uma autópsia de um ET de uma outra época, mas não, eles estão, né? Não, sim. Porque a verdade, ela
sempre meio que aparece. E eu acho que essa questão do telefone já é uma forma de você Né? conseguir saber que não é verídico, assim, né? Exato. A não ser que provem ao contrário, né? Que vem alguma... Exato. Fala, não, esse fio de telefone realmente era Aí você vê utilizado no ano X e tal. Foi Mas, dela. mas você sabe o que é eu acho que o interessante não, o decepcionante. Teve a questão do fio de telefone. Ninguém veio contestar. Então não Deixou o deve ser filme e verídico. acabou. Sabe, isso que é o chato. Levantaram A questão, tá aqui e o não, vídeo. e não rebateram, né? Não rebateram ou não falaram, olha, a partir desse, obrigado por, sabe, tipo assim, agora sim, realmente. Uhum. Não, deixa assim, acabou, e vamos... Esse vídeo é de que ano? Tem aí, Pima? Não falo o ano, né? Mas acho que é Rei Santilli, se não me engano. Porque dependendo do ano, eu acho que 95? Foi mostrado foi em 95, né? E o caso de Roswell é de 47. Isso. Eu quero Entendi. aproveitar, só para vocês entenderem. Tá, não. Ele foi exibido na Fox americana em 95. Isso, Aí ele veio pro Brasil em 96. que foi o Fantástico que Isso. apresentou, Mas exatamente. eles falam que era de 47, é isso? Que eles falam que é Da- lá da da época do aí falam Roswell. que na época lá de Roswell não tinha ainda aquele cabinho enrolado para telefone. Faz sentido. Eu queria aproveitar, eu sei que não faz parte dessa Não, fica à vontade. Pô. bibliografia, mas, por exemplo, só para você entender a seriedade que alguns ufólogos levam. Eu tenho esse livro, Wesley Bateman, também lá dos Estados Unidos, ele trata justamente de 1998 sobre a propulsão, que nem a tecnologia reversa. Ele quer provar a tecnologia de propulsão das naves extraterrestres quando estão aqui. E ele fala muito do deutério, que, se não me engano, é uma água pesada. É a água, só que o pessoal chama de água pesada. E, por coincidência, a água, ou água oxigenada, ela é utilizada na propulsão dos protótipos quando estão em órbita. Tá? Sim. Então chama dragões e carruagens. E isso daqui, pessoal, eu comprei também em sebo, mas assim, é cheio de falar sobre o trabalho da propulsão. E também em homenagem a um grande ufólogo que eu tive muito contato, que é o Arismares Baraldi Dias. Ele criou, ele não foi aprovado ainda, mas só para você ver, Código de Ética do Ufólogo. Então, só para vocês entenderem como o pessoal levava a sério. E ele fez uma minuta, ou seja, uma minuta para ser aprovada, ou seja, de como o ufólogo deveria se comportar, justamente quando vai no interior. Até porque eu queria aproveitar ainda esse assunto que você mencionou, que existe a síndrome do contatado. O que é a síndrome do contatado? Imagine você, nós, que moramos... Hoje não, por causa da internet, hoje TikTok salvou a pátria de todo mundo. Né? Mas naquela época que não tinha um TikTok, não tinha um Instagram, e realmente aconteceu um pouso de aeronave, de espaçonave, de aeronave, que seja. O que vai acontecer? É que nem abelha, né? Começa a aparecer, chover ufólogo lá. Uhum. Chove ufólogo lá. Mas fez a investigação, fez a entrevista, tirou a foto, não sei o quê, todo mundo vai embora. Não acontece mais nada lá. E aí você fica com saudade, né? Você fala, nossa, estava tão bom, né? Mó agito aqui. Uhum. E a síndrome do contatado é o quê? Que de uma informação verdadeira, ele acaba criando o quê? Uma fake para chamar de novo os ufólogos lá. Entendeu? Aí ele pega, o céu tá estrelado, tá, não sei, mas não tem aquela diversão dos ufólogos, dos meus amigos. Sim. Aí a síndrome do contatado é o que era algo verdadeiro, agora, depois de um tempo, vira fake. Entendi. E acontece isso também, ou seja, a pessoa acaba... e aí você, depois que você prova que... Você fala, nossa, e aquele primeiro, será que foi verdade? Então teve isso também, aconteceu muito. Mas hoje não, hoje com vídeo não acontece mais, né?
A gente tá falando também sobre os drones, né? Ótimo, isso, olha, para fechar, hoje nós temos que ter o escudo do Capitão América mesmo, porque, cara, a hora que quiser vão baixar um drone e vai explodir mesmo. Hoje realmente, não, hoje tá... Ou o Mas, escudo assim, do Prestor, né? Do Caverna do Dragão, né? Mano, hoje vai ser shield mesmo, cara, não tem como, é aquele... Aham. Olha, tá terrível. Mas assim, pegando o gancho, ótima pergunta, porque nós falamos muito da década de 90 e falei de satélite, aquela bola. Mas hoje também, lógico, também temos o fator drone, né? Sim. Mas aonde que o drone ele vai ser ou não vai ser? Primeiro, ele tem um alcance. Eu tinha visto que o alcance é até 700 metros, 500 a 700 metros de alcance para você poder dirigir um drone. Então passou disso, não é mais drone. Segundo, a iluminação do drone realmente precisa de LEDs ali, principalmente à noite. Mas é aquela coisa, é aquela trajetória muito de drone, ou seja, uma trajetória muito óbvia, né? Não tem como. É para cá, desce, sobe e tal, mas não é sempre também, porque ele tem uma bateria também, ele tem um tempo de vida, né? Mas o que o drone, no caso do contato, também está sendo interessante? A câmera dele. Então nós temos já avistamentos de objetos, né, UAPs, o que seja, graças ao drone que está lá em cima e passa o objeto do nada. Então, quer dizer, o drone também está ajudando. Agora, em alguns casos também precisamos ter cuidado por causa do drone. Agora, o barulhinho da ventoinha dele também não tem como ser... Sim, né, Muito característico. Uhum. Assim, ele estando longe, você ainda pode desconfiar. É um objeto luminoso. Mas assim, tem alguns movimentos erráticos que o objeto lá, voador, faz, que o drone não consegue fazer. Ou quem está dirigindo o drone não tem por que fazer. Ou, será que é um drone? Então vamos tentar com um drone para ver se é ou não. Né? Então também fica assim, porque hoje também o pessoal, os haters, é drone. É drone. Calma, pessoal. Então, assim, a gente não pode também investigar. A gente tem que investigar. E se é drone, tá, pega o drone e faz igual, então. Aí tudo bem. Agora ficar falando, não, isso é drone, eu já vi, isso é drone, já vi. Tem que tomar cuidado. Questão da velocidade também, né? Porque pelo menos todos os casos que eu ouvi falar, provavelmente você também, a velocidade que o disco voador ele some é absurdamente muito rápido, né? Perfeito. Coisa que um drone é limitado também a velocidade de um drone também, até para não perder a estabilidade da filmagem, né? Se ele for muito rápido, ele pode perder a qualidade da gravação, né? Ótima observação. É justamente a hora de saída. Você falou muito bem. Que às vezes o objeto tá pairando, tá para lá e tá para cá, é drone. Daí de repente, tchum, tchau. E o drone não vai fazer isso. Jamais, não faz. Jamais. Muito bom, muito bem observado. Sim, eu acho que aí já desmistifica muito essa questão, se é drone, se é... Muito bom. Se é um disco voador. Exatamente, tem que ver sempre a parte final. A outra questão que eu queria falar também, aproveitando o drone, é que quando eles apareceram na década de 40, né, estava tendo muitos experimentos atômicos, né, e depois veio a bomba H, e depois, pegando a tecnologia do drone, realmente a tecnologia bélica virou a tecnologia da nanotecnologia. O que é nanotecnologia? Menos é mais. É tentar fazer o objeto menor possível com mais ação de destruição, né? Me desculpem o final aqui, mas é isso. E o drone está acontecendo isso mesmo. O drone está virando uma tecnologia o quê? É uma tecnologia muito fácil, nanotecnologia, e tem uma destruição, né? Infelizmente. Tá? Sim. E dos últimos... O que tem de mais recente aí, o Pierre, de casos ou de avistamento? Ótimo. Você que sempre acompanha aí, você tem levantar alguma coisa aí nesses últimos meses? Tenho. Aí, A evasão do shopping lá em Los Angeles.
que também tem um gigante. Ah, olha, você mandou bem, porque assim, foi bem nessa época do gigante lá de Los Angeles, Sim, veio sim. da Ilha do Mel. Ah, Aí o sim. pessoal tá invadindo. Era o mesmo, Ilha era do o mesmo. Mel. E é uns dois gigantes babão, né? Bobão. Mano, o que é isso, Lento pra cara? cacete, né? Não, o que é isso? Não, ó, o que nós tivemos agora, pegando, olha, por coincidência, falando de Arthur Belletti, que é lá no sul, Sarandi, nós tivemos em Santo Ângelo, nós tivemos um avistamento, nós também tivemos no Paraná, agora não lembro qual foi a cidade, olha, infelizmente eu não lembro qual foi a cidade agora, mas nós tivemos um show de luzes de cima para baixo. Isso depois eu te passo o link dos vídeos para vocês verem. Eu esqueci agora se é acho que é Santa Maria, também sul. Então tivemos um show de luzes. Só que é de cima para baixo. E o pessoal que filmou, você percebe, é show de luzes de cima para baixo. Numa dessas luzes aparecem 3 luzes em sequência. 3 luzes em sequência. E vocês aí que vocês estão, lógico, com a coroa aí. Protegidos. Que mais protegido que John Tex aqui. Vocês vão me responder. Vou falar que a aparência é semelhante. Vocês vão me responder legal. 3 luzes em sequência. Céu estrelado. 3 luzes em sequência. Quem são? As Três Marias, pô. Ah, agora gostei. Ele Ó, falar, vai. ele falou. Vai, show de luzes, bota um som. Parabéns, é isso mesmo. Então, o que apareceu nesse show de luzes de cima para baixo? 3 luzes em sequência, o céu estava nublado. E aí, justamente, essa época que apareceu em fevereiro, o arco de constelações, agora, no hemisfério sul, permite que nós vejamos as 3 Marias. Quem que está mandando essa mensagem? Por que apareceu 3 luzes em sequência? Então, assim, cara, é uma investigação que não parou por aí, mas aconteceu. Então, isso básico, assim, foi muito quente, né? Porque apareceu as 3 luzes, assim, céu nublado, de noite, 8h30, apareceu, de repente, 3 luzes juntas. 3 luzes juntas. E agora nós estamos nesse momento de poder ver as 3 Marias. Pô, que legal. Então, no mínimo, quem fez isso sabe que as 3 Marias a gente conhece, né? E não se falou mais nisso. Mas em Santo Ângelo aconteceu de terem aí que tá. Essa foi uma câmera fotossensível. O que são câmeras fotossensíveis? Que de noite, tudo que tem luz, ela capta, né? E ela conseguiu pegar uma luz em deslocamento. Mas aí, ela está acima das nuvens. Então a gente não sabe se é um deslocamento de satélite ou se realmente é um deslocamento. Só que qual foi o problema aí dessa notícia? Quando eles estouram e congelam a imagem, há um estouro de luz. Mas essa luz não é do objeto. Por quê? Porque é uma câmera fotossensível. O que quer dizer uma câmera fotossensível? Ela simplesmente aumenta a luminosidade, 50 vezes. Então não dá para a gente parametrizar se realmente é um objeto que não seja um satélite. E a mais assim é a Baby Consuelo, né? Baby Consuelo aí falando que ela foi abduzida em 1991 e ela só vai revelar isso na biografia dela. Mas ela fez uma declaração em pleno carnaval da Bahia, né? Sim. Vocês lembram? Lembra? Sim. Ela falou que o apocalipse estava chegando. Apocalipse, né? Uma média de 5 anos aí, né? Que tá para acontecer, né? Aí a Ivete Sangalo, né, falou que nós vai macetar o... Quase macetaram o trio elétrico dela Aí lá, né? Quase caiu lá, você viu? Pendeu, assim, nossa, se cai aquele trio ali, tipo, que tinha de... Nossa, não quero nem pensar na tragédia assim, ali que ia pensa ser, assim, viu? é que nem um contatado. Nós temos os contatados, eles recebem uma mensagem e eles têm que falar essa mensagem. Aí o que eu percebi na Baby, do jeito que ela se expressou lá,
ela falou assim, ela viu, ela tá com todo mundo, baby, fala. Aí, em vez de ela, de repente, falar uma coisa, do carnaval, ela falou, agora eu vou falar. E ela falou que ela estava sentindo, né? Mas, assim, com a interpretação dela, a gente não pode negar que o planeta não tá, vamos dizer, a raça humana tá deixando a desejar, né? A raça humana não nós, réis mortais, né? A gente é uma massa aí, mas, por exemplo, quem tá cuidando ali tá querendo a discórdia, né? E ela, com a interpretação dela, falou isso, né? Mas depois ela falou que ela teve um ímpeto, né? Ela sentiu um ímpeto em falar aquilo. Mas é assim, imagina, a câmera tá toda para você, fala. Rede nacional, né? Rede nacional, fala. Aí você vai falar, sei lá, Mo, te amo. Vai falar alguma coisa assim. Beijo! Isso é uma coisa. Ela optou em falar isso daí tudo, né? Não, mas eu vi pessoas dizendo que realmente tem uma coisa pra acontecer daqui 5 anos, assim, que... O cristianismo não, né? O cristianismo, vamos colocar assim, fala muito sobre o apocalipse, a vinda de Jesus, e que quando ele vier, tipo, muita coisa vai mudar, né? Não dá pra saber, né? Né? E muitas pessoas esperam isso, né? As igrejas evangélicas, principalmente, sempre falam sobre a vinda de Jesus, que é bíblico, né? Tá na Bíblia que vai ter uma segunda vinda dele aí. O que vai acontecer a gente não sabe muito bem, né? Hollywood fala que tem uns filmes que faz umas abduções, assim. Tem um filme que chama É o Fim. Você já assistiu? Já do Seth Rogen, né? Do Seth Rogen, que é como se todas as pessoas fossem... Não é nem abduzidas, né? São arrebatadas. Isso, quando é Deus, assim, né? Tem um arrebatamento. Esse filme é como que ele é de comédia, não menos qualquer ideia, né? Tá todo mundo ali curtindo a festa, todo mundo doidão, aí tá tendo um arrebatamento e várias pessoas são arrebatadas e ficam só os doidos, só que seria o inferno, enfim. Mas não sei, né? Eu acho que vamos esperar, né? 5 anos pegando gancho, mais uma Copa do Mundo aí assim, já. Pegando chega. os ganchos dos contatados, das pessoas que trouxeram mensagem, a década de 90 ela foi muito assim ímpar, porque era a prévia do quê? Da virada do milênio. Sim. 1999 para 2000. Lembra aquele do bug do milênio, né? Exato. Que ia zerar os computadores e tal. Tava tudo assim, em todos os setores tinha alguma coisa. Na religiosa tinha essa coisa que não ia virar, né? Que ia acontecer. Porque tinha aquele cara, né, que vendeu essa ideia, o tal de... Ele não era vidente, ele era que falava que no ano 2000 ia acontecer alguma coisa, Como que chama, mano? Que era brasileiro? Não, ele era gringo, que ele sempre deu várias coisas que iam acontecer e aconteceram. Nostradamus. Isso, Nostradamus, ele tinha falado algo sobre Sim. a virada do milênio, que e aí todo mundo ficou assustado, né? Pegando o gancho do Apocalipse, o pessoal tava falando que não passarás, né? Tinha aquela coisa do não passarás. Então, já no ano 2000, já tinha essa tradição. Aí depois, em 2012, veio uma tradição por causa do calendário maia, né? E agora, fora calendário maia, fora a virada do milênio, pela situação atual do planeta mesmo, né? Sim. Então, o que está acontecendo? Mas, só aproveitando o gancho que você falou do Apocalipse, assim, vamos lembrar que assim, a Bíblia, ela é meio costurada. Então nós temos o quê? O Antigo Testamento, que são trechos, livros de uma tradição judaica, né? Gênesis e tal, Moisés e tal. Aí depois vem o Novo Testamento, que é uma tradição dos apóstolos lá que... Onde Deus era mais bonzinho, né? No primeiro, Deus é bem maldoso, bem... Então, ótima observação. E o Apocalipse já é um grego, já é escrito num grego antigo, né? Um grego arcaico. E foi quem? O João de Apocalipse. Assim, foi um apóstolo que ele foi preso e que ele falou as revelações. E a palavra Apocalipse é revelações. Entendeu? Então, todo mundo fala assim,
o trabalho de traduzir Apocalipse como o fim dos tempos, ou desgraça, não. É porque o que está escrito nas Revelações não é algo muito bom. Foi João mesmo, apóstolo João. Isso, mas é o apóstolo João, né? O João pós Jesus, né? Sim. Então, assim, nós temos que tomar cuidado. E aí ele teve essas revelações e precisam ser interpretadas, né? E aí o Nostradamus, ele linkou muito as profecias dele com a interpretação das revelações. E bateu, né? Tem algumas coisas que batem, né? Mas o que nós percebemos realmente o ser humano, assim, existem os ateus, aí é problema deles. Mas assim, existem os ateus. Mas fora os ateus, e quem acredita em algo invisível, que realmente existe, porque nós não somos a cocada do universo, então nós não temos a visão de Thundercats, né, de visão além do alcance, então nós somos muito limitados, né? Realmente precisa de algo fora da casinha aqui para mudar, né? E aí vem o que aconteceu, mas aí eu sei, eu não tô desmerecendo, mas assim, intervenção alienígena já. Quando é que foi que eles pediram isso? Foi logo depois da eleição, né? Exato. Mas assim, porque assim, eu nada contra, nem a favor, assim, é um direito democrático. Assim, Mas assim, o que acontece realmente algo para melhorar. Aí teve a época de. Alguém já ouviu falar do Nibiru, planeta de Nibiru está chegando, Nibiru está chegando. Sim. Mas assim, é aquele levante, é aquela galera que realmente, enxerga o ser humano assim, só decepcionando. Ou seja, você não vê uma junta para falar assim, não, vamos colocar paz nesse planeta. Não, você não vê. Você vê uma junta para, não, vamos invadir aquele país que tá bom pra gente, entendeu? Uhum. Então, por isso que acontece isso. Agora, tomara que venha, ou espero que venha, mas eu realmente, com tudo isso que eu conheço, com vendo, por exemplo, o progresso de cada planeta aí que eles descrevem, eu não estou vendo um progresso que faça a raça humana sobreviver. Eu estou vendo alguns. Né? O que a gente percebe já pousou uma espaçonave na Lua, legal, Elon Musk, mas é para alguns. Agora, falar que a humanidade vai sobreviver, não, infelizmente não. O Pierre, teve o Chico Xavier, ele disse numa entrevista há muito tempo atrás que teria o pacto de 50 anos, não sei se você sabe disso, né? Exato. Que seria de 69 a 2019, né? Exato. Que a partir desse momento, se não houvesse nenhum tipo de guerra nuclear, os seres, né, os alienígenas, eles se apresentariam pra gente, eles mostrariam a tecnologia e tentariam fazer a evolução humana, né? Uhum. E se passou-se esse 2019 e até agora não teve guerra nuclear e também não teve nenhuma aparição assim que você olha e fala assim, nossa, realmente é isso. O que você acha sobre isso? Então, sua crença referente a essa fala? Ótima pergunta. O que acontece? Nós temos o Chico Xavier, ele até, pegando até o gancho do espiritismo, da comunicação, na década de 90 também, pessoas que tinham uma mediunidade, elas tiveram a presença ou a aproximação não só de repente os espíritos desencarnados daqui, mas tiveram a aproximação de entidades que se diziam que eu não tenho nada a ver com a evolução de vocês, eu estou vindo aqui para passar uma mensagem. Legal. O que acontece? O plano, pelo que a gente conseguiu mapear, nós temos assim, tudo existe, tudo é possível. O que a gente chama de imaginação, na verdade, não é imaginação. Na verdade, é algo real
mas que não é concretizado, mas que pode ser que você, a partir do momento que você plasmou, que você desenvolveu, pode acontecer. Chico Xavier, ele vem de uma vibração de comunicações muito positivas, muito do bem, entendeu? Então, quando a gente vai querer interpretar o que o Chico Xavier falou, nós temos que ver qual que é a vibração que ele emana, qual que é a fé que ele emana. Então, quando ele falou assim, a partir do momento que não tiver mais guerra nuclear, eles vão se aproximar, eles vão aparecer. Mas assim, vamos para a logística da ufologia. Eles, quando você fala eles, fora do orbe terrestre, você está jogando o eles para zilhões de tipos de raça. Então já começa por aí. Sim. Eles vão aparecer. Então pode até acontecer o contrário, né? Que nem aqueles filmes não do Lex Luthor, mas do Brainiac, sabe? Aqueles da DC. Ah, acabou a guerra, o Super-Homem morreu, vamos invadir. Então, vai que acontece isso, acabou, não tem mais guerra no lugar, não tem, vamos invadir. Então, assim, ele parte de um princípio de que tudo é do bem. Tudo é do bem. Então aí eles vão se aproximar. Mas assim, tirando a bomba atômica, não apareceu mais nada do mal, não apareceu mais nada de ruim, tirando a bomba atômica, historicamente falando, não teve mais nada assim do mal. Eu não falei de nanotecnologia, eu não falei de interesses. Então, assim, o que aconteceu foi, quando começou a ter muita experiência, muitos testes atômicos, eles apareceram para dizer, para com isso, porque vocês estão detonando N situações. Não só o planeta, né? Não só o planeta. Mas não quer dizer que eles pararam de produzir, não quer dizer que eles pararam de vamos fazer uns mísseis porque a Rússia está fazendo também. Ninguém teve isso daí. O que teve foi, por uma questão até de grana, alguém já ouviu falar da perestroika, ou seja, quando a Rússia, a União Soviética virou Rússia, sim. Aí tinha o Gorbachev, aí ele fez um acordo com o Reagan de redução dos dois, de produção porque os caras estavam gastando a grana e eles estavam, a Rússia fez um míssil, vamos fazer mais um, não sei, fez mais um. Mas, mano, assim, os mísseis ainda estão aí para ser usados e pode ser que a Rússia agora mesmo falou na Ucrânia que pode ser que a gente use esses mísseis. Então, assim, não mudou nada. Então, quando o Chico Xavier falou que era em 50 anos, né? Cara, exatamente, mas tá aí. Mas não parou, né? Não parou, e ninguém parou para se amar. Você não vê o Putin beijando na boca do assim, você não vê amor, você não vê, tipo, você não vê, pelo contrário. Você falou alguma coisa, Cris? Não, eu falei, a gente não vê amor, não vê empatia, né? Empatia. Pelo outro. Não, e assim, o que a gente está vendo assim, nesses dois polos, Rússia e Ucrânia e Palestina e Israel, assim, se você for ver o que tem de mensagem em relação a cara, parece que zerou paz. Ninguém fala em paz. O pessoal é um a favor de um a favor de outro. Agora, paz... Isso é verdade, né? Então, assim... Tá todo mundo tomando os partidos, mas ninguém quer o... Então, o que eu tô querendo dizer é assim, o Chico Xavier, na bondade dele, tava torcendo o quê? Mas pela visão boa dele, pela visão pura dele. Sim. Mas não depende de nós. A humanidade, né? Não segue, né, mesma visão, né? Aquele negócio que você falou assim, que são várias raças, daí você lembra muito MIB, né? Que o MIB são bilhões e bilhões. Se eu vejo umas pessoas estranhas na rua, eu acho que é igual do MIB lá, que é o cara lá, é meio estranho, ele sai a cabeça, parece pessoas, as pessoas falam, essa pessoa acho que não é daqui não, é vocês falaram... extraterrestre que tá andando por aí. Vocês falaram... Um humanoide, né? Muito bom vocês terem lembrado do MIB, porque aquela história da entrevista lá de Varginha, das meninas que falaram para ficar, quem que era que tava lá? Os homens de preto. Os MIB.
Uhum. Só que o que eu falei pra vocês? Eu falei, pô, meu, agora que elas estão adultas, já passou 20... Fala quem é os caras mesmo, como é que eles eram? Eles eram americanos, não eram? Mas essa história do MIB também é aquela lenda urbana americana. Era uma facção, não sei se da CIA, que chegava depois que acontecia alguma coisa e chegava lá pra chegar chegando. Você estava falando das Três Marias, né? Aham. No MIB fala do cinturão de Orion. Exato. E é as Três Marias, né? O cinturão de Orion. Então, É as por Três isso que eu tô Marias. falando. Depois eu vou passar o vídeo para vocês, está lá no meu canal. Vem de cima para baixo, céu nublado, começa a girar assim, e tem um ritmo esse giro. E depois para. Mano, é alguma comunicação, é alguma coisa eles estão querendo dizer, porque eles sabem que alguém estava filmando. Agora, Sim. para quê, quando, como? E aí o que acontece? A outra novidade que você, tem alguma coisa acontecendo? Quem tinha mesmo foi justamente um drone do exército ucraniano, o cara lá no laptop dele, comandando o drone seguindo lá para uma, sei lá, para atacar algum exército russo. Quando ele começa a chegar no céu, ele detecta um charutão lá e pergunta, e fala, o que que é isso? E isso agora, e tá no Uhum. YouTube e tal, depois eu posto. Então, assim, não para de acontecer coisas. E desses efeitos luminosos, eu tenho um vídeo, eu não lembro da cidade, mas assim, já é tipo, Europa Oriental e céu nublado, luzes assim correndo, assim, mas é de cima para baixo. Poxa, Não é natural, né? Isso não acontece todo dia, né? Sim. acontece todo dia. Queria te perguntar, Pir, sobre o fenômeno. Você comentou do fenômeno chupacabra, né? Para ufologia, qual que foi a visão, assim, da ufologia do Já? fenômeno chupacabra, assim? Era considerado extraterrestre? Ou, enfim, pelos seus estudos, Então, o vamos lá. chupacabra, que significou, assim? Então, aí isso que é o mais chato. Não, eu não falei que acabou, eu falei que. Ele quer mais. Pedindo mais. Pedindo mais. Acabou? Não. Pedindo não é o Zé Delivery, mas é o Zé. Então vamos lá. Isso que é o, assim, infelizmente, assim, mas por um lado é bom. Mas assim, nós estamos na América Latina, América Central, América do Norte, certo? Aonde que apareceu pela primeira vez o chupacabras? Porto Rico. O que é o Porto Rico? Ele é um país ou ele é algo de algum outro país? Porto Rico. Porto Rico, acho que é outro país, né, que cuida dele, né? Eu sou ruim de geografia, hein? Não é uma Tá. Na pergunta verdade, difícil isso aí, hein? Porto Rico. Mas Porto Rico, eu não sei se ele é de terra descontínua americano ou ele tem uma. É tipo Havaí. Havaí não é Havaí. Havaí ele é uma ilha, né? Um terra arquipélago. descontínua dos Estados Unidos, né? E Porto Rico também. Então aí já começa. Porque assim, começou a aparecer esse ser em Porto Rico. Entendi. E aí a gente, assim, extraterrestre, talvez não seja, mas seja uma entidade biológica produzida em laboratório, vai saber. Pode Mas ser. o pior, assim, é que começou a aparecer, depois começou a descer. Então aí você começa, depois dessa aparição do chupacabra em Porto Rico, do estrago que ele fez, começa a descer, começa a aparecer em outros países da América Latina, da América Central. E aí você já começa a... E aí tem pessoas que descrevem o bicho, que não... E aí cai naquilo que a gente fala. É um homem do campo. É um homem do campo que vê os animais da região. Então quando ele fala que não é um animal da região, poxa. Mas assim, ele pode ser uma entidade, um protótipo, sei lá.
algo criado em laboratório para, Então, enfim. e aí agora vamos pro lado do MIB. Ele pode ser... Tanto é que esse chupa-cabra aí, vocês viram aquele filme do Schwarzenegger chamado Predador 1? Ele é nada mais do que feito por causa do chupa-cabra, né? Porque era um bicho que matava e ninguém conseguia caçar ele, né? Ele chupava só o sangue, né? Uhum. Mas começou a aparecer relatos do chupa-cabra aqui no Brasil também. Então a gente não sabe se é uma questão de mídia, mas assim... Era o Gugu, né, que fez um programa também, falando... Exatamente. Cacete disso. Mas assim, onde há fumaça há fogo. Né? Assim, eu digo assim, tudo é possível de acordo com as instituições. Até porque, pegando tudo isso que eu mostrei para vocês e tudo aquilo que eu estudei, a gente pode dividir em 3 tipos de raças, que é aquilo que eu até meio que falo, não quer guerra. Existem as raças que se apresentam aqui no planeta, você vê a nave, não se misturam. Eu tô aqui por causa do planeta Terra. Eu tô aqui por causa de alguma... E vai embora. Não se mistura. Existem as raças que querem ter uma aproximação. Uhum. E existem assim, isso de acordo com a casuística. E existem as raças que querem ter o planeta mesmo. Tipo assim, eu quero vocês zero à esquerda. Ou seja, tanto é que essa raça aqui do Arthur Berletti, ele perguntou, nossa, mas e se a raça humana acontecer uma guerra e a gente morrer? A gente vai usar o planeta de vocês. Quer dizer, não quer saber. Perdeu o Playboy. E ele ficou meio assim assustado. Aí eu falei, não, a guerra vocês que criaram. Vocês querem se matar. O planeta tá aí. A gente vai aproveitar, fazer o quê? Tá errado? Não tá, mas também não é uma raça de, não, vamos intermediar, né? Vamos passar vibrações né, do bem, não. Eles são meio assim. Teve o final do Bibi, não sei se é do 1 ou do 2, que aparece assim, acho que é do 1, né? Que vai subir na câmera assim, aí sai do planeta Terra, vai passando por várias constelações assim. Aí quando vira uma bolinha de gude, assim, de 2 extraterrestres jogando, assim, né? Eu acho bem bizarro aquilo, porque se você começar a pensar que você falou, mano, você é um micróbio, né? Se você parar pra pensar, você é um... Mas você sabe que também, hoje, talvez por causa dos telescópios, James Webb, hoje você consegue entender as dimensões. Mas, pegando esse gancho do MIB, essa é uma mensagem subliminar, até que é utilizada para falar sobre os seus problemas diários. Nossa, qual o tamanho do seu problema diário em relação ao universo? Não é nada. Quem é você em relação ao universo? Não é nada. E aí, o que eu quero dizer? É que, muitas vezes, tem umas mensagens subliminares nos filmes, mas demora para a gente entender. Aí hoje, graças ao James Webb, a esses telescópios, você começa a entender as dimensões. Por quê? Se você pegar hoje o Google Maps e você pegar, eu não sei hoje a cidade de Goiânia, mas vamos considerar Goiânia, está em Goiás, é uma cidade. Aí você pega o Google Maps, está no estado de Goiás. Goiânia, na década de 90, 1 milhão de habitantes. 1 milhão. Hoje, de repente, 2 milhões de habitantes. Cidade de Goiânia. Quando você vai pegar no Google Maps e vai começar a estourar, e aquela cidade, ela acaba virando um pedacinho do estado de Goiás, aí vai estourando, aí vai virando o Brasil, aí vai virando a América Latina, aí vai virando o planeta Terra, 1 milhão de habitantes, o que vira? Vira um grãozinho, e 1 milhão de habitantes é gente pra caramba. Então, como é que eu posso dizer, com as imagens da Lua, como é que eu posso negar que não tem uma base? Como é que eu posso chegar e falar, não tem? Por que eu posso falar que não? Mano, se 1 milhão de habitantes
quando você estoura o planeta Terra, meu, você não consegue nem enxergar, é um grãozinho. Imagina uma base, vai de 200 pessoas, vai 1000 pessoas. É egoísmo falar que a gente tá sozinho. Egoísmo. Né? Ou só porque o cara tira. O satélite tirou uma foto da Lua, não tem nada lá. Mas, mano, como é que você vai enxergar alguma coisa da distância do satélite? Lógico que não tem nada. Então, assim, tem todas essas questões, Sim, né? É porque se for ver, várias galáxias, vários planetas, e pensar que só existe só o ser humano ali. E o pior é assim, é um ser humano atrapalhado, né? Um ser humano que não se entende. É. Porque aqui, por exemplo, é uma raça só no planeta todo. A maioria dos contatos com extraterrestres, eles mencionam que é uma raça, é um povo que habita o planeta. Aqui, no planeta Terra, que é um planetinha pequeno, não é um povo só que habita, vamos ser honestos. Cada um tem uma cultura, cada um tem um idioma. Quando você vê, assim, as histórias dos contatados, todos falam o mesmo idioma, todos têm a mesma cultura, e cobrem todo o planeta, ou metade do que seja. Mas assim, aqui não. Aqui a gente tem uma cultura em cada esquina. Aqui, se você está entendendo? Aqui às vezes a gente tem um inimigo. Mano, como é que você consegue para criar um disco voador, para visitar outros planetas, se você convive com... você virou a esquina, você tem um inimigo ali que é complicado. Então, é que eu falei, mano, é muito egoísmo achar que só existe a gente, cara. E, pô, se você for pensar, se você for ver, ó, por exemplo, uma formiga sabe, ela não tem ideia do que acontece. Aí se você for, tipo, fazendo em esferas maiores, né? Sim. Tipo, pô, tem a formiga, tem o micróbio, tem a formiga, tem a gente. Imagina o que tem acima da gente, né? Exatamente. E vem aquele negócio, né? De pensar, pô, só a gente tá sozinho aqui. E assim, para se pensar, é assim, que a natureza, ela consegue viver muito bem sem a nossa presença. A gente que estraga, né? E aí vem a interrogação por que nós estamos aqui? Qual a finalidade? O que nós precisamos aprender nessa existência? Porque a natureza, ela sozinha, por exemplo, se existisse um planeta Terra paralelo, sem a raça humana, ela vive muito bem. As baleias iam dar risada, né? Ela tá feliz, né? Sim. É isso que eu tô querendo dizer. Tem algumas teorias que eu já ouvi falar que nós, seres humanos, somos uma experiência, né? Então, que nós vivemos muito bem. E alguém colocou, porque a natureza é incompatível com o ser humano, né? Ela não tem como tá gerando o ser humano, né? Falou muito bem. Se você for... O ser humano, ele é totalmente, tipo, desconexo da natureza, assim. Não sei se você parou pra pensar nisso. Em termos de cadeia. Sim. Isso. Exato. A gente apareceu. Não, muito, muito bem colocado. Pois é, né? É que aí a gente vai muito longe. A gente vai Mas, bastante. Por exemplo, não teria porquê. Alguém já ouviu falar do filme Prometheus? Já vi, mas não assisti. Então, Prometheus não é uma... Posso estar errado, mas não é a sequência ali da história do Alien. Do Alien, é isso? Só que assim, ele acabou pegando justamente essa pergunta. Nós somos criação do quê? Por quê? Qual o motivo? E então recomendo Prometheus. Mas você vê, nós estamos num nível de consciência ou de carência que foi criado esse filme Prometheus pelo Ridley Scott e foi um sucesso de bilheteria justamente por causa dessa vírgula de nós somos uma experiência genética e, pegando o gancho, se a natureza aqui do planeta Terra está muito bem, obrigado, sem você e vai embora daqui e a gente foi meio que jogado para cá, não sei porquê, foi sucesso de bilheteria Prometheus, porque realmente a gente foi. Só que assim, no filme,
ele se arrepende de ter feito a gente, mas tudo bem. Mas assim, tem a ver. Até porque, até no Gênesis, de uma Bíblia, falou que a gente veio do barro. Foi uma criação do barro, ou seja, independente de quem foi, nós fomos criados, né? Nós fomos gerados aí, ó, aparece aí, vai cuidar do Éden. Então assim, a gente não é muito assim, não fazemos parte do Éden, mas viemos com uma função e etc. Então assim, a gente é meio errado. Aí mesmo. tem outra teoria, né? Acho que é do Darwin, né? Que fala que a gente é uma evolução de um... Então, mas ótima pergunta, ótima colocação. Mas assim, em alguns espécimes dá certo. Mas até hoje, não sei se você sabe, até hoje não foi achado o elo perdido. Não foi achado ainda o esqueleto ou do que seria a nossa evolução. Exatamente. Então nós temos uma cadeia de evolução de primata e depois temos aí. E o elo perdido ainda não foi achado. Então, assim, tem essa teoria. Mas, assim, bate com a evolução de alguns animais, mas com a gente, cadê o elo perdido? Então tá cada vez perto. Perdido. Cadê? Mas não tem esse elo perdido, aí o chamado elo perdido. Porque eu fico pensando, falei, caramba, tem até um documentário, acho que é na Discovery, que mostra, assim, a Terra sem... como que a Terra ficaria sem os humanos, né? Aí nossa, acho que uma felicidade, né? Uma total, alegria, né? Um alívio. Que sem nenhum tipo... Aí começa a mostrar a evolução, né? Que realmente a natureza, o planeta Terra, ela seria... Não teria necessidade de ter o ser humano, né? Não, e você sabe, o que eu acho mais, assim, bizarro é porque nas escrituras, né? Vós sois deuses... Deus é imagem e semelhança e põe uma arrogância na gente, um poder, né, de destrói aqui, queima aqui, como se fosse o nosso direito. Sim. Né? Sim. Mas assim, nós somos suscetíveis a... você vê, essa coisa do Prometheus tem a ver, porque a nossa cadeia genética, o nosso sangue é vermelho, como é de um monte de bicho, né, de réptil e tal. Então, assim, ao mesmo tempo que nós não fazemos parte da cadeia, ela também nos agride, ou seja, uma picada de abelha nos afeta. Então, assim, a gente é Deus, né? Vocês deuses, vocês têm... Deus, imagem e semelhança. Mas, assim, vem uma abelha e te pica e ela vai te dar ferroada e vai inchar e você pode até morrer. Então, assim, o que nós somos em relação a isso, né? Qual a nossa função? Por isso que às vezes até essa questão de cuidar do Jardim do Éden é até o mais válido, né? Mas assim, por que então essa questão da reprodução, que nem coelho, né? Porque se deixar a gente vamos invadir, né? Então assim, a gente é meio que uma coisinha meio protótipo mesmo, né? Nós somos uma versão beta. Tava vendo a questão do Big Bang, assim, né, que falam e... Big Bang não, né, da questão dos dinossauros, né, que veio um meteoro, matou os dinossauros. E tem aquele lance, né, que os países, eles se encaixam, né, ali se você pegar, tipo, a América Latina se encaixa ali na África, né, a ponta do Brasil encaixa em outros países. Aí eu vi que o cara montou, assim, tudo e, mano, vira uma terra só, assim, tá ligado? Tipo, absurdo, né? Tudo se encaixa, assim, parece que, tipo, teve esse meteoro mesmo e fez isso, tá ligado? Foi abrindo, assim, onde foi gerando os países e a distância pela linha, pelo mar. Se você for ver a África, né, ele tipo, bem Não, encaixa o Brasil, assim, certinho, África, né? É muito maluco isso, né? Você acredita nos dinossauros? Não, então, teve a teoria do... Então, é porque assim, eu sou do tempo da teoria da Pangeia e que depois houve a divisão entre continentes, ou seja, tinha um supercontinente e depois se rompeu, né? Mas uma coisa que está acontecendo, até o pessoal fala sobre a climate change e tal, na verdade o planeta Terra, ele é um ser vivo
vamos dizer assim, ser vivo, assim, que essas divisões, essas acomodações, elas continuam. Só que o que nós, como ser humano, somos programados? Trabalhar de segunda a sexta. Mas, mano, o planeta Terra, cara, a hora que ele quiser romper metade da Europa, ele vai romper. Você tá entendendo? Então, assim, só que assim, são mudanças assim muito tênues. Mas agora o pessoal já descobriu do derretimento, ou seja, está acontecendo um derretimento, está havendo um aumento de 1 a 2 centímetros nos oceanos. Então, isso daí vai ser uma coisa cada vez lenta, mas vai afetar o nosso relógio de ponto, né? Uma hora vai afetar, mas ninguém quer falar nada, né? Mas o que tá, eu volto a repetir, por que então tanto investimento em querer Marte, né? Porque vai começar a bater o relógio. Até os caras, tipo, qual é o nome? O Mark Zuckerberg e uma galera que tem muito dinheiro, tá tudo construindo bunker, né? Então, mas bunker não, é bunker que chama? É bunker. Mas vocês viram que do nada... bunker e do nada, assim, uma galera, alguma coisa talvez eles saibam que a gente não sabe ainda. Exatamente, mas vocês viram que do nada, essa semana agora, pousou uma espaçonave lá na Lua, que era é uma empresa privada, que não é a NASA, que não é a Starlink, e pousou do nada. Então, assim, nós sempre vamos ser o último a saber. Agora, por que essa empresa, né, dizem que ela conseguiu a partir do conhecimento da NASA, pediu o suporte da NASA, mas é uma empresa particular. Então, já pousou lá, eu esqueci o nome agora. Mas, assim, o que a gente está percebendo para essa empresa, do nada, sem tanta divulgação, pousar na Lua, é grana que... Foi injetada, né? Mano. Alguém que tem muita grana. E o pior é que assim, que é uma empresa que agora que apareceu, tipo assim, pousou. Né? Imagina assim, é a mesma coisa assim, a gente. Dona Maracás está na Lua. Ninguém sabia quem que era, mas agora, quem que é? Nossa, como... Mano, então assim, é dinheiro que o pessoal está investindo, e aí o pessoal está cobrando o quê? Pô, esse dinheiro era para consertar muita coisa aqui da Terra, né? Sim. Ninguém quer saber. E o mais doido é que, assim, pelo menos eu só vi o do Mark Zuckerberg, mas parece que o bunker dele não fica nos Estados Unidos, né? Parece Havaí, que né? Então pensa, tipo, se der uma merda, não vai dar tempo dele sair dos Estados Unidos e ir pra Havaí. Sei lá, se tiver vindo um meteoro gigante, que se fosse algo que ele estivesse fazendo pra coisa de, sei lá, deu uma merda agora, eu preciso... Pô, não ia dar tempo dele, que a gente vê nesses filmes apocalípticos, né? Tipo sim. sei lá, invasão, enfim, qualquer tipo de 2012. invasão, Pô, dele sair dos Estados Unidos e até Havaí, pô, é uma pernada, Nossa. né? Até pegar apesar que ele deve ter jato, esses bagulho, até que pra ele é um pouco mais fácil, né? Mas faria muito mais sentido ele fazer, tipo, na própria região que ele mora, ou até na casa dele mesmo, O que né? acontece assim, Onde ele mora. esse pessoal é visionário, eles têm um ritmo, né, de vida muito diferente do nosso, né? Eu penso assim, que nós que moramos aqui no Brasil, no Amazonas, não no Amazonas, assim, tem a região amazônica, nós ainda temos uma vantagem, ou seja, nós temos muita água, muitos recursos, né? Muitos recursos, né? Uhum. Mas essa galera que nem você falou, Estados Unidos é metade deserto, frio pra caramba, assim, tem neve. pouco, exato. E aí que nem você falou, o Zuckerberg, justamente por causa de tudo isso, o que ele escolheu? Vamos fazer um bunker no Havaí, porque clima ameno, fora de um monte de dor de cabeça, etc. Mas assim, vai saber se isso ele já tem mais ou menos uma previsão que nós não temos. Sim. Então, de repente, Zuckerberg, constrói aí, porque em 2030 o bicho vai pegar. Dar uma merda, Mas, ó, eu posso entrar num mérito, por exemplo, que geralmente a gente pensa assim, bunker, tipo, apocalipse e tal. Mas, cara, tipo, por exemplo, o Howard Stern, aquele apresentador e tal, que faz... Ele, na época da pandemia, ele se trancou num bunker, onde ele montou o estúdio dele, fez os programinhas dele lá dentro do bunker. Então, assim, será que, de repente, com medo de uma nova pandemia, por exemplo, alguma coisa que a gente sabe que
pode vir a acontecer. De repente, às vezes é nesse intuito, tipo, se de repente tiver uma nova pandemia, de repente eles já sabem que existe um prognóstico de ter uma nova pandemia, eles terem alguma forma de ficar lá, sabe? Tipo, opa, eu sei que aqui eu não vou ter contato com ninguém, então aqui eu tô seguro. Não sei, de repente é uma brisa que eu tive, Sim, mas... faz sentido, porque pode ser que ocorra, tipo, guerras biológicas, né? Porque tem o lance do coronavírus, né? Se for ver, porra, será que foi mesmo algo que, sem querer, ou será que foi algo que os caras fizeram e jogaram ali? Vamos ver o que acontece. Não deixa de ser uma guerra biológica, porque... Não, entendeu? Isso pode vir a acontecer. Mas muito bem colocado. Muito doido, né? Mas, por exemplo, nós tivemos, pegando o gancho, falando de Brasil, falando da época do corona, nós tivemos São Tomé das Letras, que não teve caso de Covid. É verdade. Então, assim, nós temos lugares no Brasil, a partir do momento que desde que obedeçam, não deixem entrar e não sei o quê, não vai acontecer. E não aconteceu. Então, é que nem ele falou, de repente esse bunker está sendo preparado para algo, né, que de repente na época do Covid ele não tinha, também, Sim, eles faz são sentido. visionários, eles Não, são, sim. né, mas assim, é grana, né, uma grana que, pelo amor de Deus, imagina se a gente tivesse essa grana e você fala, será que vai ter um outro Covid? Então vamos construir um bunker aqui e gasta 300 milhões, senão a gente dá pra Copa, né? Vai montar um estádio. Né? É complicado. Né? Mas é isso. Pir, agradeço muito a sua presença aqui. Obrigado. Gostou, Pir, de hoje? Convite. Muito boas perguntas, Foi como foda sempre. o programa, sempre sensacional. Eu não sabia se olhava para a ponta do alumínio para vocês, mas consegui. A gente veio preparado hoje, a gente veio preparado. E não vai ser a última, né? Com certeza a gente vai vir aqui, vamos ver se a gente consegue fazer a parte 3, né? Fazer a trilogia. Mas com certeza. E obrigado mesmo, viu? Que você veio mais uma vez aí. Eu agradeço, porque as perguntas, vocês viram que as perguntas foram muito interessantes, assim, eu gostei muito, porque tem assunto, né? Tem assunto. Tem. E posso falar que o episódio de hoje foi o recordista em questão de tempo, hein? Amém, que bom. Quanto tempo? Voou. Já estamos em 2h45. Caramba, acho que foi o episódio mais longo que a gente já teve. Meu, na boa, não sei se será que é o ar, tem algum ayahuasca, alguma coisa? Eu tava muito bom aí, tava muito bem. Acho que botaram umas ervadeirinhas ali no ar-condicionado ali pra... Vocês deixam, porque eu tava muito à vontade aqui. Que bom, a gente fica feliz de saber disso. Deixa as suas redes sociais aí pra gente, quem quer te seguir, a sua página no Facebook também. Vamos lá, tá, então vamos lá. A página do Facebook, UFOmundi, né? Minha página pessoal, caso alguém queira, precise de uma consultoria, tem algum bichano aí passando para lá e para cá, @pier.roncorone, tá? E o canal UFO do YouTube, né, que é canal UFO Pier. Mas assim, por enquanto, eu acho que o foco está sendo o Facebook, o UFOmundi, ou o meu pessoal de Instagram e tal, pier.roncorone. Estou à disposição e assim, é um assunto que eu gosto, é bom tocar misturar os assuntos, sabe? Que nem vocês fizeram. Obrigado. É isso. Mais uma vez. A gente agradece, viu, Pier? Tamo junto. E é isso aí, né, Rafa? É isso. Dá um recadinho para os nossos pessoal, claro, nossos inscritos. Então é isso, deixa aquele like no vídeo aí, ajuda a gente a bater a nossa meta aí de 1997 inscritos, tá? Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho lá, segue a gente nas redes sociais, que todos são @DonaMaraCast, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no... Facebook eu já falei, né? Facebook, Instagram, e no X também, no X, não é o Xvideos, do né? Spotify. É o Twitter, antigo Twitter. Aí tem a gente também, se você não conseguir ver o vídeo, né? Às vezes você tá trabalhando, você tá ali lavando uma louça e quer ouvir, a gente também tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Amazon Music também. Então lá você consegue escutar os episódios também na íntegra. Certo? E é isso aí, siga a gente também nas redes sociais, né?
Rafa.Reis e Pimentinha, qual que é o seu? Que eu não sei de cabeça. Nem eu sei o meu. E o Crildo, qual que é o do Crildo? No existe. O Crildo não tem. Não, a voz do além. Vinícius Pimenta, 1998. Ele é um ser não identificado. É só a voz, só. Gente, muito obrigado por ficarem conosco até agora. E é isso aí, até a próxima. Fomos! É nóis. Busquem conhecimento, sempre. Obrigado, Pirzeira! Caralho! Valeu mesmo.